Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena e média empresa, a acabar com o caos da sua empresa. E olha, eu sei, as empresas estão caóticas, eu tenho conversado com o empresário todo dia e as empresas estão caóticas. E no dia de hoje, para ajudar você com o caos, eu entendo que, primeiro, você tem que acabar com o teu caos interno, você tem que trazer energia para o teu corpo, você tem que trazer clareza mental para a sua mente, para depois você levar energia para a sua empresa e clareza mental para a sua empresa. Então eu trouxe uma pessoa muito, mas muito especial aqui para conversar com vocês. Vou ler aqui o currículo dele só para você entender. Então eu trouxe André, obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. Prazer é meu estar aqui com você, Germano. Eu trouxe hoje aqui André Rizzuti, ele é médico com sólida formação em saúde. Ele é especializado em metabolismo, isso é importante, endocrinologia, nutrição e medicina esportiva. Ele é autor de alguns best-sellers técnicos, como, por exemplo, Testosterona e Hormônios Anabólicos e Interpretação de Exames, além dos valores da referência. Rizzuti se tornou uma referência nacional em longevidade, performance. Quer ter performance? Presta atenção nesse podcast. E saúde hormonal. No final do dia, a saúde hormonal, ela impacta na saúde emocional, né? Tudo. Eu ia falar errado, mas... É tudo interligado. Não ia ser tão errado assim, né? Exato. Além da atuação clínica e acadêmica, ele participa de atividades como podcasts, projetos audiovisuais voltados para a educação científica, ampliando seu impacto para além da comunidade médica. Hoje é presença frequente em congressos, redes sociais, plataformas digitais, onde traduz temas complexos de forma acessível, sempre com foco em resultados práticos para quem busca mais energia, mais vitalidade e inteligência no cuidado com o corpo e com a mente. Então, a gente tem que cuidar dos nossos templos, né? Pensa o seguinte, ó, o teu corpo é um templo, a tua casa é um templo e a tua empresa é um templo. Como que você está cuidando dos seus templos que Deus te deu, né? E eu quero falar sobre isso. Antes de mais nada, André, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Obrigado mesmo. Prazer estar aqui. Uma honra ter você aqui, a tua esposa. Vai ser um podcast muito legal, tá? André, antes da gente começar, me conta aí, fala um pouquinho quem é o André. O André. É sempre difícil, nós que muitas vezes viemos de uma história onde somos curiosos, você mesmo estava conversando comigo, que sempre que vem uma pergunta na cabeça, você vai correndo buscar uma resposta, e eu acho que a inteligência está muito ligada a quem faz melhores perguntas e não quem dá as melhores respostas. E eu sou essa pessoa. Desde cedo eu sempre busquei entender melhor as coisas, além do senso comum. Nunca aceitei muito o que todo mundo está falando. Peraí, deixa eu entender o porquê, a origem dessa informação. Então, através disso, eu trilhei um caminho nesses últimos quase 20 anos, passando por 3 graduações. As primeiras eu não completei, mas eu passei pela educação física, pela nutrição, depois pela medicina, mas sempre estudando tudo de uma forma muito integrada na raiz da palavra. Para quê? Para preencher lacunas. Todos os livros que eu publiquei, Germano, você vai ver que eles trazem temas que hoje eles estão muito em alta, sempre estiveram, talvez, nos últimos 10 anos, mas com muito senso comum, não só o senso comum populacional, mas até o senso comum dentro da área da saúde, o que me estimulou a trazer essa questão de comunicar ciência de forma palatável para outros profissionais, não só médicos, mas para a população também. Então eu acabei me direcionando muito nessas áreas que envolvem, tangenciam farmacologia e metabolismo. Na pandemia, eu aproveitei, apesar de todas as questões ruins que tivemos, para dar sequência num projeto de livros mais técnicos para preencher essas lacunas. Eu publiquei um livro que ficou muito conhecido, que é o livro de interpretação de exames, que hoje até virou recomendação de algumas universidades federais. E desde então eu vim trilhando esse caminho de tentar trazer ciência de forma palatável. Mas quem é o André, Germano? O André é essa criatura simples que 24 horas por dia tem perguntas vindo ali espontaneamente na sua cabeça, na sua mente, e que tenta entender tudo muito integradamente com o mundo, não só com a área da saúde em si, porque quando a gente para olhar as coisas um pouquinho mais a fundo, a gente vê que tudo tem total correlação, como você bem disse, seja dentro das áreas da saúde ou com a própria vida, né? Com o autogerenciamento, com o gerenciamento de uma empresa, de muitas empresas. Isso acaba fazendo parte da minha realidade hoje, tanto pessoal quanto com os meus pacientes também. Então, só para dar um resumo breve, acho que isso consegue dar uma leve descrição para a gente aqui, para dar esse início. Legal, ó, eu vi aqui que você é multi... Existia um termo antigamente, eu não lembro desse termo, mas é multipotencial, acho que é o termo, né? Eu acho que esse é o tema, né? Então você é da área da saúde, mas você se envolve com audiovisual e com literatura técnica. Como que são esses mundos diferentes de maneira integrada? Esses mundos, Germano, eles surgiram de uma forma, eu vou dizer que natural, porque como eu peguei aquela época que
A gente fez a transição onde a saúde era muito restrita, basicamente, ao meio acadêmico e, de repente, de 2016, talvez, até com o surgimento das plataformas de ensino, lá atrás para frente, a gente começou a ter toda essa questão de popularizar, levar mais informação a todos. Tanto é que hoje um problema é a desinformação, mas até então, voltamos aqui ao foco, a gente começou a entender que temos caminhos para a educação médica, a educação da saúde continuada, além do meio acadêmico formal. Então, eu comecei muito trazendo eventos, cursos. Lá atrás, eu fazia alguns treinamentos para ensinar fisiologia para acadêmicos de nutrição e de medicina. Isso foi crescendo. Uma área que eu sempre me aprofundei muito foi essa área hormonal, até porque eu tenho uma história que eu vim um pouco do esporte, até de um esporte que hoje não faz parte da minha vida, mas que a gente até pode entrar na questão se é esporte ou não, mas é aquelas questões do fisiculturismo. Eu gostava disso quando eu era bem novinho, depois amadureci e comecei a olhar com outros olhos, mas foi onde eu comecei a estudar muito sobre hormônios. Já foi fisiculturista? Já fui, já cheguei a competir isso em 2011, ali tem um tempinho grande, entendeu? Só que foi onde eu aprendi a olhar para os hormônios de uma forma um pouco diferente. Tá, deixa eu tentar entender. É muito terrorismo, mas também não é algo tão simples assim. Vamos tentar buscar o que tem do acadêmico fora do senso comum médico também. Então isso se estendeu ali por muitos anos de estudo, até que eu entendi o que é o método científico, que eu acho que muitas vezes é uma coisa legal para a gente trazer, que o método científico pouca gente entende. As pessoas às vezes acham que método científico é uma coisa de nerd, né? Mas o método científico, Germano, se a gente parar para pensar, não é muito diferente do que às vezes você implementa para melhorar a gestão de uma empresa. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho uma hipótese, algo que eu acredite que possa ser interessante, teoricamente, aquilo só vai ser validado se eu testar aquilo na prática. E o método científico, ele traz muito isso para a gente. Só que esse teste prático, ele envolve um teste onde eu não vou sofrer vieses ali. Vamos dizer que, por exemplo, você vai pegar um balanço patrimonial de uma empresa e você não sabe avaliar aquilo muito bem. E por acaso você olhou ali alguma entrada e não entendeu se aquilo era alguma coisa não recorrente, atípica, e você levou aquilo como lei, como se sempre fosse ter aquela recorrência, e não é. É algo mais atípico. Estou dando um exemplo só por alto aqui. Então, quando eu entendo o método científico, eu consigo tirar todos os vieses, coisas que enviesam a minha conclusão acerca de alguma coisa, entendeu? Então, esse método científico, entender bem de metodologia, me fez começar a ter uma visão ainda mais crítica e filtrada sobre as informações que a gente tem sobre tudo. E isso hoje acho que é a principal lente de lucidez que a gente tem para poder entender de saúde. Acho que o que a gente vai conversar aqui hoje vai ser muito o quê? Entender o que é dito hoje. São coisas que são válidas, são coisas que não são, de fato, uma verdade absoluta, não funcionam, mas a gente acaba tendo ali um placebo que se permanece por muito tempo, entendeu? Então, isso foi uma coisa que marcou demais a minha carreira. Entender, de fato, como as coisas são realmente encontradas, o que tem de evidência daquelas coisas ou não. Muito nessa linha, assim. Legal. Você falou uma coisa interessante, e aqui no teu currículo, né? Você fez um livro falando sobre os exames além dos valores de referência. Perfeito. Então, essa é a primeira pergunta. A gente vai fazer um exame e parece que os valores de referência nos últimos 30 anos continuam sendo os valores de referência. Mas nos últimos 30 anos houveram muitas descobertas na saúde. Os valores de referência, com essas descobertas que houveram na saúde, eles permanecem? Ou tem valores de referência que a gente tem uma nova leitura? Você toca num ponto crucial, porque é uma coisa que também é até de senso comum, de conhecimento dentro da saúde, olhar para exames de sangue como se fosse uma matemática, um número absoluto. Só que quando eu olho um número de alguma coisa, eu tenho que olhar primeiro o método o qual aquele número foi obtido. Vou te dar um exemplo. Se eu pego um radar de velocidade da Polícia Federal que está avaliando a velocidade de um carro que passou na BR-101, ele tem uma margem de variação, você concorda comigo? Antigamente a gente até usava 10%, lembra que tinha essa regrinha? Isso. Se eu pego esse mesmo radar e aponto para um avião passando no céu, eu vou ter, talvez nem vou conseguir aferir aquilo direito, vou ter um número com muita margem de erro, ou se quiçá aquilo não vai, esse método não vai ser útil para aferir aquilo. Hoje isso acontece muito, entendeu? Exemplos, dosar serotonina no sangue, que não é uma serotonina que está no cérebro, que algumas pessoas inventam para diagnosticar depressão no sangue. Não se faz isso. Estou dando um exemplo por alto. Valores de referência, que é o que você me perguntou. Eu sempre tenho que entender os valores de referência com uma curva gaussiana. Aquele valor de referência, dentro dele... Então vamos lá, vou te segurar aqui. Senão eu me empolgo, né? É porque uma curva gaussiana, ela não é uma linguagem tão acessível assim, é uma linguagem muito técnica, né? Então, o que é a curva de Gauss? Vamos explicar uma curva de distribuição, pessoal. Então, pensem comigo que vocês têm... Vamos falar de testosterona, que é um papo que a gente vai ter daqui a pouquinho, né? Isso. Eu tenho o valor de referência de testosterona, que ele até varia entre o laboratório, porque mudam os métodos e ainda não tem uma padronização tão boa, mundialmente falando.
Mas eu tenho um valor de 250 a 850. Eu tenho um intervalo grande, você concorda comigo? Muito grande. Exato. Quando eu penso na distribuição, eu tenho que entender onde um grande percentil da população, dentro deste intervalo, onde é aquela média, onde 95%, por exemplo, dos homens de 20 a 40 anos ou de 40 a 60 estão. Eu estou dentro daquele intervalo, geralmente eu tendo a estar mais ali no meio, tá? Entre 450 e 600, mais ou menos. Algumas pessoas fogem, tá? Dessa média. Daí vem o termo, né, fora da curva, muitas vezes. Então, eu vou ter pessoas que vão ter um valor mais baixo, que não é necessariamente uma deficiência, e pessoas que vão ter um valor mais alto, que não é necessariamente um tumor produtor de testosterona, alguma coisa do tipo. E aí eu entendo. André, mas os valores de referência, eles mudaram nos últimos anos, as últimas décadas? Alguns mudaram pela diferença da qualidade dos métodos, tá, Germano? Então, por exemplo, um exame muito simples. Lembra da glicose no sangue? A glicemia de jejum? Sim, todo médico pede. Todo médico pede, ele ainda é pedido de rotina, é um exame que a gente usa muito, mas é um exame que ele é muito dinâmico. Todos os exames são dinâmicos, que eles são uma foto do tempo. Eu estou coletando o seu sangue agora. Se eu faço uma coleta sua daqui a 30 minutos, você vai ter uma variação em muitos marcadores, dentro de uma margem, entendeu? Só que, por exemplo, exames menos acurados, a glicemia de jejum, se você, por exemplo, tem um pico de estresse, você faz gliconeogênese, você libera mais glicemia, aumenta um pouquinho. Se você fez uma dieta muito boa 7 dias antes do exame, se exercitou mais, ela pode tender a ficar um pouco mais baixa. Igual quando aquele cidadão ia no dentista quando era criança e caprichava na higiene bucal antes de ir no dentista, mas todo ano não. Então começamos a criar até métodos ou exames melhores, como a hemoglobina glicada, por exemplo, que ela é mais direcionada ali, entendeu? Mas de valores de referência, para 30 anos, por exemplo, de uma evolução tecnológica maior, não é tanta coisa que mudou assim, tá? O que vai mudar, por exemplo, que é legal a gente ter essa conversa, é talvez daqui a 100, 200, 300 anos, porque você já ouviu aquela conversa que o homem no passado tinha uma testosterona muito mais alta? Já ouvi falar isso daí. E por que será que a gente tinha uma testosterona bem mais alta no passado e hoje ela tem caído? Tem muita relação com a nossa forma de viver. No passado, nós tínhamos trabalhos bem mais braçais, certo? Então, a gente tinha uma demanda muscular, osteomuscular, esquelética maior. No passado, nós não tínhamos tantos distratores, seja de trabalho, de mídia, de informações. Stress, então, tinha-se luz, até mais atividade sono sexual. era mais Exato, isso. a gente vai tocar nisso até para falar de performance cognitiva. Então, a nossa tendência, provavelmente daqui a 1000 anos, é que o fenótipo, né? O fenótipo é nós como nós somos externamente. Nós temos um fenótipo diferente das mulheres, por exemplo. Daqui a 1000 anos, é muito provável que a testosterona média do homem vai ser metade ou menos do que é hoje. E o novo fenótipo vai ter um percentual de gordura de 18%, 20%, se a evolução continuar como ela está. Cada vez nós mais sedentários, usando menos o trabalho braçal. A pandemia acelerou muito isso. O home office, por exemplo, reduziu bastante o número de passos diários que as pessoas davam em um dia. Essa média já foi cerca de 10, 15 mil passos por dia nos anos 2000. Hoje isso cai aí para 4 a 6 mil passos por dia. Algumas pessoas não dão nem 1000 passos por dia, entendeu? Então, todos esses fatores, eles são uma pressão evolutiva adaptativa. E aí a gente tem que interpretar, tá? Então eu devo ter os 1000 de testosterona que eu tinha lá atrás, idealmente mantendo um bom estilo de vida onde você tenha tudo isso. Não necessariamente a gente vai ter que estar maximizando isso para uma pessoa que está sedentária, etc. A gente tem que estar trabalhando mais, se a gente quer longevidade, não uma muleta, organizar isso, entendeu? Então eu acho que isso responde bem, porque as referências elas vão mudando à medida que a média da população muda. Só que algumas coisas demoram um pouco mais para mudar do ponto de vista biológico, assim. Legal, deixa eu falar aqui então sobre a saúde em si, né? O empresário está muito preocupado com performance, ou deveria estar, né? Sim. Só que para ele ter performance no campo de batalha, ele tem que ter uma performance no campo pessoa pessoal. Física tem que né? estar forte para pessoa jurídica. A pessoa física né? tem que estar forte. Exato. Aqui eu estou falando especificamente da saúde, Uhum. né? E aí quando eu falo saúde, a saúde vai englobar várias coisas, né? Ela vai englobar tanto a parte cognitiva, vai englobar a parte de força física mesmo, ter um corpo forte, para ter a saúde em dia, para ele poder ter performance. E aí, você estava falando, eu anotei algumas coisas aqui, né? Você falou sobre ciência. E tem coisas hoje que muitas pessoas chamam de pseudociência, mas as pessoas vão atrás do negócio da pseudociência. E tem coisas que eu leio, né, que às vezes pode ser considerado pseudociência, mas para mim faz sentido. Né? Então, qual que é a diferença da ciência e da pseudociência? Perfeito. Eu quero falar isso porque eu quero abordar assim, ó, o que tem hoje de avançado
que a ciência comprova, Perfeito. o que tem de avançado que é pseudociência, mas é aquele negócio, né? Se você fizer pseudociência, não tem evidências científicas, talvez, mas talvez melhore a sua vida. Sim, isso é uma grande fronteira que a gente tem que conversar, que é muito legal você trazer isso, porque a pseudociência, em suma, ela acaba sendo muito maléfica no todo. É diferente, às vezes, de alguns tipos de placebo que também tem os seus poréns. Mas vamos conversar sobre isso porque é o seguinte, pseudociência e ciência, basicamente, vai se basear se existe a comprovação em um ambiente bem controlado que determinado processo, substância, procedimento é efetivo. Então, por exemplo, se a gente está conversando aqui, você me fala, André, cara, eu vou avaliar a sua empresa hoje. Cara, tal coisa vai melhorar o seu resultado nisso. Isso que você está me trazendo é baseado em métricas que a gente vê que já existem, são comprovadas, que você já executou de inúmeros processos que funcionaram. Só que quando você, às vezes, tem alguma coisa em teoria que nunca foi aplicada na prática, às vezes, em teoria, aquilo faz muito sentido. Vamos conversar de uma coisa aqui que parece absurda, mas eu, às vezes, gosto de ver porque faz parte da pseudociência. Terraplanismo. Você já chegou a ver a fundo quais são os argumentos dos terraplanistas em relação a afirmarem que a Terra é plana? É uma coisa que, assim, pra gente que é mais letrado, a gente sabe que não, obviamente. Só que quando você vê que uma crença de uma pessoa se torna tão forte a ponto daquilo ali se tornar uma crença e não uma ciência propriamente dita, vira um movimento. Eu não quero causar problemas com os terraplanistas aqui, não, mas qual que é a questão? Muita coisa que você pegar dos terraplanistas, se você não tiver um conhecimento muito mais aprofundado, se tiver uma boa narrativa, uma boa oratória, faz sentido. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de pseudociência na saúde, é mais fácil ainda, porque basta eu ter uma boa oratória, eu ter uma boa capacidade de explicar mecanismos complexos. Eu posso te explicar, por exemplo, Germano, o açúcar branco que eu colocar nesse café, o açúcar cristal, ele ativa a via do mTOR através de um pico de insulina e isso aumenta a conversão de GF1 no fígado, que é o hormônio ali ligado ao crescimento muscular. Poxa, eu inventei uma narrativa do açúcar cristal agora que pode fazer sentido, até faz sentido, mas não está correta, dependendo da ótica, entendeu? Então, a pseudociência, ela nasce muito e cada vez mais ela se sofistica, né? Por quê? Temos cada vez mais a capacidade dos mecanismos todos de marketing, né? A parte neurocomportamental. Então, a diferença é muito o seguinte, pseudociência geralmente é baseada em crenças, que não são comprovadas propriamente ditas. A gente tem que tomar cuidado às vezes. Ciência é algo que é comprovado. Existem coisas que ainda não são cientificamente comprovadas, até porque a ciência, ela parte do pressuposto que não existe verdade absoluta. A ciência é o que mais se aproxima de uma verdade com os dados que eu tenho até o momento. Por exemplo, a criação, nós não temos dados concretos. O próprio Big Bang, nós não temos dados além do início, ou enfim, não vamos entrar nessas questões. Mas a ciência, ela é um pouco complexa. Mas se quiser entrar, eu gosto. Mas coisas complexas, Germano, geralmente afastam pessoas. Você concorda comigo? Geralmente, assim, nós, como seres humanos, e não como robôs que não somos, nós somos sempre muito, muito aptos a querer acreditar em algo que é conveniente. Aí entra dois vieses, que são os principais, que é o viés de confirmação e o viés de afinidade. Nós temos uma propensão muito maior, tá? A acreditar em coisas que são confortáveis pra gente e ter uma aversão a verdades que às vezes nos incomodam. Isso é válido na ciência, isso é válido, por exemplo, se eu for fazer uma consultoria de gestão com um empresário que é teimoso, entendeu? Isso é válido para muita coisa. E tem o viés de afinidade. Às vezes uma pessoa que você não gosta ou não tem afinidade, você não vai tender a querer acreditar nela. Versus uma pessoa que você acha muito simpática, que te tratou muito bem, às vezes ela tá te enrolando ali feio, só que você acaba, às vezes, tendendo a acreditar mais nela porque ela é boa, tem uma boa oratória, é simpática. Então, esses vieses todos, eles vão fazendo parte ali dos vieses acadêmicos que vão conferir uma pseudociência. Então, hoje tem muita coisa que existe. Então, assim, a indústria... Muita gente da pseudociência critica a indústria farmacêutica, que obviamente ela está dentro do capitalismo e ela vai querer o lucro, é óbvio. Mas ao mesmo tempo existe uma indústria da pseudociência, Germano, que ela é tão grande quanto. Então muitas vezes é você criticar um medicamento aqui para vender um outro fármaco, querendo ou não, ou uma substância, que é 5, 10 vezes mais cara, com uma premissa, com uma coisa um pouco ali, com uma narrativa diferente. Aí as narrativas trazem crenças, entendeu? Por exemplo, a gente chama muito a questão da falácia natural.
tudo que é natural é mais aceitável pra gente, você concorda comigo? Parece que é melhor. É mais... Isso daí seria um viés de afinidade. É um viés, não necessariamente só de afinidade, mas é um viés de crença individual. E tá certo, coisas naturais, mas o nosso organismo, ele não identifica, olha, isso é um fármaco, isso não é. As substâncias baseadas em estruturas de carbono, elas vão entrar no organismo e vão ter um efeito biológico. Por definição, um fármaco é alguma substância que tem efeito biológico. Se eu mascar uma folha de uma planta que tem efedrina, por exemplo, eu vou ter um efeito biológico quase que parecido com uma anfetamina fraca. É um fármaco, mas é natural. Então, assim, claro que a gente tem muitas nuances aqui, mas a gente tem que entender muito que ciência, às vezes, sai dessas crenças um pouco mais pesadas, porque essas crenças são o melhor alvo para quem, às vezes, trabalha com pseudociência para vender narrativas. Igual hoje, por exemplo, o pessoal que fala muito de estatinas, o LDL é uma farsa, os infartos, os AVCs, que é basicamente o que tira a nossa longevidade hoje, né? Infartos, AVCs e neoplasias, tirando ali acidentes e outras coisas. Então, e a demência, né? Exato, a demência também. Mas a demência, ela acaba advindo muitas vezes da saúde cardiovascular piorada, tirando demências específicas, mas que tem relação, o próprio Alzheimer está relacionado com diabetes, resistência insulínica, hipertensão, porque a vascularização cerebral vai reduzindo, vai ficando ruim também. Então, basicamente, pseudociência é uma coisa muito perigosa hoje. Ela está presente quase em tudo e os nossos conselhos médicos, eles não regularizam isso bem. Existem práticas, por exemplo, como que chama aquela prática do SUS que a gente fala muito? Constelação familiar. Já ouviu falar de constelação familiar? Já ouvi falar em constelação familiar. São coisas absurdas do ponto de vista científico, assim. Por exemplo, Germano, pense que você é um cavalo. Então, seu problema... São coisas que você chega a beirar o absurdo, que é pago com os nossos impostos. Então, assim, a pseudociência, ela está em tudo, Germano. Então, é difícil para a gente entender ciência, muitas vezes, porque demanda um pensamento muito imparcial. Mas, por exemplo, a física quântica não é uma pseudociência? A física quântica, não. Mas colocar a palavra quântico em outras coisas, assim, a física quântica, ela parte do pressuposto de estudar física no universo micro. Hoje, o maior desafio da física é conectar o universo micro com o macro, né? A lei da gravitação universal, a relatividade geral de Einstein ali. Mas a física quântica, ela não tem nada a ver que eu falar, por exemplo, que eu vou te fazer uma terapia quântica, né? Algo quântico parte do pressuposto de eu não conseguir determinar a posição de um elétron especificamente, é só quando eu observo ele. Não faz muito sentido eu colocar isso, vou fazer uma terapia quântica com você, Germano. Você pode assumir dois estados ao mesmo tempo. É meio complexo isso. É complexo, mas, por exemplo, vamos falar lá, né? Quando a gente vai estudar a física quântica, não a física quântica, mas as pessoas vão misturar a neurociência com a física quântica. Sim. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque eu acho que você vai trazer perigoso, uma inovação, uma criação, mas quando a gente fala de física quântica, você vai ter o tal do poder da atração. Né? Isso é neurociência? O poder da atração, ele é neurociência mais comportamental, mas não vai ter relação com a física quântica se a gente for olhar para a física propriamente dita, né? O poder da atração vai partir muito mais desse seu pressuposto em relação às suas energias, ao seu arredor e tudo mais. Tem coisas que a gente ainda não entende. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com o Teston, já que a gente entrou nesse papo. Você conhece, né? Conheço. E ele estava falando sobre a dança dos pássaros. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Que é uma forma que grandes grupos de pássaros se organizam, tá? E basicamente, como eles... Já viu quando eles viajam ali para outro continente, alguma coisa, de uma forma muito simétrica? E as mudanças nos movimentos deles são estudadas que elas são mais rápidas do que a velocidade do impulso motor neuronal do cérebro do pássaro para o bater da asa. Então, parece que existe alguma espécie de consciência coletiva desses grupos, assim, coisas que nós, humanos, a gente não entende bem. Então, são coisas que não são ciência, mas podem ser, não estão comprovadas. Então, assim, são coisas que a gente vai para um limite muito interessante de conversar, assim. Parece até uma viagem, às vezes, mas já que a gente entrou nesse ponto. Então, assim, existem coisas que a gente ainda está muito além de descobrir. E a ciência é isso, é buscar essas coisas, tentar entender isso. Por exemplo, energia escura, matéria escura. Até hoje a gente não conseguiu detectar, de fato, uma partícula, alguma coisa do tipo. Temos estudos que tentam fazer isso com sensibilidades absurdas, mas não tem nada. Então, são campos diferentes. Mas, geralmente, quando a gente transparece, quando a gente puxa a física quântica bruta mesmo, para outras coisas que a gente usa o termo quântico, geralmente é só uma forma de tentar deixar aquilo um pouco mais palatável, com nome diferente ali, entendeu? Aí fica sexy. Exato, fica sexy. É a gourmetização de muitas coisas. A própria medicina passa por isso, né? Existe, sim, medicina, por exemplo, de precisão. A medicina integrativa, que na minha visão é a medicina de integrar muitos sistemas, né? Poxa, eu escrevi sobre sistemas diferentes que conversam. A medicina integrativa não é necessariamente você
prescrever uma erva do monge do Himalaia que te promete alguma coisa que nunca nem foi estudada ali. Você até pode ter um efeito placebo, pode ter um efeito daquilo, mas você não pode afirmar que existe porque você nunca tentou testar aquilo no ambiente controlado, entendeu? Acho que isso dá para diferenciar um pouco também pseudociência de ciência, mais ou menos, nesse cenário, tá? Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora é curiosidade, ela nem tá aqui no... Fica tranquilo. No script. Quer dizer, ela não tá, mas ela tá, né? A gente fala de longevidade. Beleza? Perfeito, vamos voltar para esse foco. Excelente. Ontem me fizeram uma pergunta. Foi a Letícia, inclusive, que aqui está. Ela me fez essa pergunta. Marcelo, onde você se vê daqui 5 anos? E eu peguei e falei assim para ela, eu prefiro te responder onde eu me vejo daqui 30 anos. Daqui a 30 ou até 50, dependendo, né? Eu preciso responder onde eu me vejo. Eu prefiro responder onde eu me vejo até 30 anos. E aí, por exemplo, se eu for trazer isso para o lado do empreendedorismo, eu quero falar para um empreendedor que está assistindo a gente que empreendedorismo é o jogo de longo prazo. Sim. Legal você se ver daqui 5 anos num lugar, mas melhor do que isso é você se ver daqui 30 anos em algum lugar. Exato. Porque no jogo de longo prazo, a gente superestima o que consegue no curto prazo e subestima o que consegue no longo prazo. Exato. Esses dias eu gravei um podcast com o Marcelo Scherto. O Marcelo Scherto, quando eu abri minha empresa em 1998, eu fui assistir uma palestra dele no IBMEC em São Paulo. Depois o IBMEC de São Paulo virou INSPER. E aí era a Endeavor e o IBMEC, eles tinham uma parceria, eu fui assistir uma palestra. E para mim, naquele momento, aquele cara se tornou uma referência, né? Ele era o consultor de franquias, ele era um especialista em franquias, ele se tornou uma referência para mim. Beleza, perdi o contato, mas eu nunca mais esqueci daquela referência, porque virou uma referência para mim. Sim. Bom, passado o tempo, Relações Públicas dele entrou em contato e falou, olha, eu queria indicar aí para você gravar um podcast com o Scherto. Eu falei, pô, eu vou adorar, né? Falei, você não sabe, mas eu faz 30 anos que eu conheci o Scherto, tenho uma admiração, apesar de ele não estar nas mídias sociais do jeito que a gente conhece hoje, quero falar com ele. E aí, cheguei lá, o Scherto tá com 70 anos. E ele tá com uma clareza mental que é impressionante. Parece um menino. Né? E aí, quando ela falou assim, onde você se vê daqui 5 anos? Eu falo, cara, eu quero me ver daqui 30 anos, daqui 35. Eu tô com 52. Por quê? Porque, por exemplo, hoje, na minha família, meu pai ele tá com Alzheimer. Tá num processo de declínio cognitivo. Né? E para quem já passou por isso, sabe como isso é dolorido, é triste, né? Enfim, né? Pode me tirar tudo que eu tenho, né? Não é que fala? Pode me tirar tudo que tenho, mas me deixa minha saúde, me deixa minha mente, que o resto tá tudo certo, né? E aí eu falei, cara, o meu objetivo é chegar nos 85 anos, que é a idade... Meu pai tá com 86, que é chegar na idade do meu pai com clareza mental. Esse é meu objetivo de longo prazo, né? Então, quando a gente fala de longevidade, é para isso que a gente tá olhando. Né? É para isso que tá olhando. Só que não adianta eu chegar nos 70 ou nos 85, é igual finanças. Ah, eu quero juntar 10 milhões de dólares para ter independência, 10 milhões de reais para ter independência financeira. Não adianta você chegar nos 80 anos e falar, eu tenho que juntar isso nos 5 anos, porque daqui a pouco eu vou precisar desse dinheiro. Você tem que começar a juntar com 20. Exatamente. Né? Exatamente. Então, quando eu penso em longevidade, quando eu tô pensando em longevidade, não dá para eu pensar em longevidade quando tiver com 70 anos. Eu tenho que pensar em longevidade. Na verdade, eu já tô pensando nisso desde os 40. Eu treino faz 20 e tantos anos que eu treino todo dia. Lógico que tem uns escorregão aí no meio do caminho, né? A gente toma vinho, a gente faz umas cagadas no meio do caminho. Mas hoje eu tô cada vez mais... sabe aquele negócio do marshmallow, né? Sim. Eu tô cada vez mais naquele negócio do marshmallow. Eu vou abrir mão disso hoje em prol de chegar nos 85 anos com a mente clara, né? Então, já que a gente vai falar de longevidade, de vitalidade, o que é não negociável? O que é só para ser venda e o que de fato funciona. Vou dar um exemplo só para colocar na mesma página, né? Tem algumas coisas que são o estilo de vida, ele é não negociável, né? Sono, alimentação, quero que você fale um pouco mais. E aí a gente tem suplementação. Só que quando eu, Marcelo Germano, vou entrar para estudar suplementação, aí eu penso assim, poxa, eu tenho que cuidar do estresse oxidativo. Então, tem que tomar ácido alfa-lipoico, tem que tomar ômega 3, tem que tomar cúrcuma, beterraba, e sempre vai aparecendo uma coisa nova, né? Aí é espirulina, é clorela, é vitamina D, é creatina, é whey protein. E aí, se eu for continuar nessa lista aqui, eu vou chegar em 100 itens. Ou mais, exato. Eu falo, cara...
o meu xixi tá caro. Uhum. No final do dia eu falo, meu xixi tá caro. Né? Né? Aí tem reposição hormonal. Então, quando a gente pensa em longevidade, o que é não negociável, o que é 80-20? Sim. Né? Ou o que é o 20-80, né? Qual é o 20% das coisas que eu preciso fazer para ter 80% de mais dos longevidade, resultados, digamos né? assim. Perfeito. Eu posso tomar um tempinho maior para falar disso? Pode. Porque assim, eu sempre gosto de pensar em longevidade exatamente como você pensa. Longevidade é igual é uma corrida de longo prazo. São tomar escolhas presentes sem um retorno imediato em detrimento de colher frutos bons lá na frente. E quanto antes você começa, melhor. Começou aos 20, aos 30, e quase todo mundo tem essa virada de chave. Eu acho que como a gente está falando aqui hoje para muitos empresários, essa virada de chave, quanto antes você conseguir entender isso melhor, porque... Não sei se você vai concordar comigo nessa, mas você com certeza passou por isso. Acho que todo empresário, em algum momento da vida, principalmente no início dos negócios e na consolidação, é inevitável que a gente passe por um período de caos. Esse período de caos ele é quase que inevitável ali. E talvez Lembra que o nosso movimento é empresa sem caos, exatamente. Né? O mundo começou no caos. Exato. A entropia, empresa começa exato, no caos. Isso. Exato. Entropia e entropia. Só que a questão é a gente conseguir entender como gerenciar todos os processos na nossa pessoa física. Não, obrigado, eu já tomei um. E como isso vai impactar pra gente de longo prazo. Porque assim, por exemplo, na minha própria trajetória, eu tive momentos em que eu cheguei a dormir 3 horas por noite por alguns anos. Tava escrevendo, revisando em hospital e universidade, tinha relacionamento, né? Muita coisa ao mesmo tempo e dando conta de tudo. A gente aguenta isso, só que isso cobra um preço. Acho que todo mundo que passou por isso sente esse preço, né? Só que o que acontece? A gente tem a nossa curva de produtividade e o tempo que essa máquina sustenta. Igual quando você compra um carro zero e talvez você vai abusar daquele motor, daquela máquina como um todo, mas ele vai cobrar uma manutenção maior depois. E você tem que entender qual que é o momento que você tem que fazer essa manutenção para que talvez determinadas coisas não se tornem algo que não dê para voltar tão atrás. Então, acho que quanto antes a gente conseguir equilibrar as coisas ou já ir criando processos para viver num equilíbrio dentro do desequilíbrio, porque empreender no Brasil é isso, a gente começa a cuidar dessas coisas inegociáveis. Aí eu já vou entrar nelas. Mas o que é legal a gente entender, Germano? Eu gostei dessa frase. Criar o equilíbrio para viver dentro do desequilíbrio. Você concorda que é um desequilíbrio? Lidar com empresas, gerenciar empresas, pessoas, é um desequilíbrio, não é uma coisa estática. Só que a gente tem que encontrar o que a gente chamaria... É um conceito que a gente puxa até da química, né? Que são ilhas de estabilidade. Encontrar as nossas ilhas de estabilidade diárias, que preferencialmente podem ser coisas que cuidem da nossa saúde. Eu já vou chegar nisso, que eu vou falar... rotinas... Para mim, a rotina te liberta. Pra mim, isso pequenos momentos de 1 hora que te desligam dos estressores, coisas do tipo. Mas o que é interessante a gente puxar? Qual que era a expectativa de vida em 1920? Você tem uma ideia por alto, assim? Olha, eu tenho uma ideia porque... Sem preciosismo com números, mas só pra gente conversar um pouco disso. Eu tenho uma ideia, até para se falar de previdência social, pra gente entender o rombo da previdência, né? Eu tenho um tio que trabalhou na Volkswagen, eu sou de São Bernardo do Campo, eu tenho um tio que trabalhou na Volkswagen. Ele se aposentou com 45, ele começou com 15. Né? E morreu com 50. Então essa é a expectativa de vida para mim. Exato. E ele ainda até passou um pouco dela. Porque assim, quando a gente era pega... a expectativa. E a Previdência funcionava por conta disso, né? O cara começava a trabalhar com 15. Você não durava tanto tempo. Trabalhava até os 45... 30 anos de trabalho, se aposentava com 5 anos, ele morria e beleza, contribuiu durante 35 anos. Exato. Tinha mais gente contribuindo e pouca gente recebendo e recebia por pouco tempo. Exatamente. Hoje o cara trabalha 30, morre com 80. A nossa pirâmide já está invertendo. E tem menos gente contribuindo. Exatamente, né? exatamente. A gente vê países como o Japão, onde a idade... Sabe qual que é a idade média da população japonesa? Não. 49 anos e meio. Aqui no Brasil, se eu não me engano, hoje está entre 28 e 32. Olha a diferença. Olha, eu não tenho dados. Mas eu já percebi uma coisa. Eu procuro viajar de TAM. Não que eu queira fazer propaganda aqui da TAM, né? Não ganho nada da TAM. É Latam, não é nem TAM, né? É Latam. Não ganho nada da Latam. Até deveria ganhar depois desse podcast, né? Mas eu sou Black, né? Então você tem um cartão de fidelidade. Sim. Então eu sou sempre grupo 1. E toda vez que eu compro minha passagem, eu compro Premium. Por quê? Porque eu quero ser o primeiro a entrar, eu quero sentar na primeira cadeira e eu quero ser o primeiro a sair do avião. Também. Só que antes do grupo 1 e antes do Premium, entra o Prioridade por Lei. Cara, a fila do Prioridade por Lei tá cada vez maior. É verdade. Ela tá cada vez maior. E não é por vai chegar um dia, que quando eu entrar no avião,
já vai estar lotado o avião, Sim. porque só entrou prioridade por lei. Exato. Então, o que é legal a gente puxar disso até pra gente chegar nesse presente, mas vir lá de trás? Algumas coisas contribuíram pra longevidade, mas longevidade por longevidade, Germano, você concorda? Você acabou de me falar que você quer viver bem, você não quer viver mais apenas, porque viver mais e vivendo mal dá pra viver. Você vai ficar anos fazendo diálise, anos sem poder se alimentar bem, passando mal à toa, não podendo... Highlander, enverga, mas não quebra. Não podendo esquecer do remedinho da diabetes, da hipertensão. Mas o avanço farmacológico principal que nós tivemos, ele veio durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, foram onde muitos medicamentos surgiram, a testosterona, hormônios, outros fármacos. Um pouco antes disso, nós tivemos ali o advento da criação da penicilina, que foi algo absurdo. Antigamente, qualquer infecção tinha uma capacidade muito letal com as pessoas, né? Então, a gente saiu de uma expectativa de vida que variava ali até, às vezes, de 40 e poucos anos, para hoje o Japão com 84, 85 anos de idade de expectativa de vida, que é uma coisa absurda. E aí, o que eu falei para você mais cedo, por que nós não vivemos mais de 100 anos ainda? Por enquanto. Já vive-se. Não, muitos vivem, mas eu digo, uma grande maioria. A gente não atingiu uma expectativa de vida média de mais de 100 anos. E o Japão provavelmente vai chegar lá daqui a algumas décadas, entendeu? Porque muitos de nós estamos atingindo essa expectativa de vida, mas às custas de medicamentos ainda, entendeu? Por exemplo, grande parte da população brasileira, vai ser mais de um terço ou quase a metade, acima dos 50 anos, tem hipertensão ou diabetes, ou ambos, entendeu? Que são doenças que reduzem, sim, a expectativa de vida, mas quando você entra com medicamento e fica controlado, você vive mais, mas não vive tão bem assim. E são doenças que, por exemplo, predispõem a algumas demências. O Alzheimer tem as suas particularidades, mas é uma doença que envolve o acúmulo da proteína tal, mas tem uma grande relação comprovada até com a resistência insulínica. Existem N outros tipos de demências também, entendeu? Algumas são mais, de fato, ali atípicas, mas a maioria tem relação com o quê? A nossa circulação sanguínea, ela é feita cada vez por vasos menores. Então, é como se eu tivesse esse fio aqui que tem um calibre grande, isso vai ficando pequenininho, e a microcirculação cerebral, por exemplo, ela vai ficando mais ineficaz. E isso, por exemplo, é uma causa de algumas demências, entendeu? A própria demência da senilidade. Então, assim, a gente trabalhar... Existem até substâncias que melhoram esse fluxo em algumas demências, piracetana, isoracetana, a gente pode falar disso daqui a pouquinho, mas a questão não precisa. É muito complicado. É muito... Mas, eu vou te interromper. Eu arborizo muito, pode interromper. Cara, eu tenho estudado bastante, né? Eu quero chegar... é um objetivo de vida. Eu quero chegar nos 85 anos... Bem... com clareza mental, né? O que é bem pra mim é eu sentar aqui na mesa e conversar com você de boa. Tranquilo. Eu sentar na mesa com um jovem de 25 anos e trocar ideia de boa. É isso pra mim o que eu defino, tá? Pra mim isso é mais importante do que qualquer coisa. O que você já notou que tem em comum de todas as pessoas que chegam bem assim aos 80 e poucos? Padrões de comportamento. Eu li o negócio da Zona Azul, então eles tomam uma taça de vinho por dia. Então isso me deixou calmo. Porque senão eu ia ter que abrir mão do vinho, porque o vinho inflama, né? Mas normalmente a dieta andam bastante, movimentam bastante o corpo. Vamos determinar 4 pilares juntos? O círculo social, tá sempre num bom círculo social. Exato. E tem um tipo de alimentação não inflamatória. Eu vou falar essas 3. Aí, vamos puxar esses pilares todos. Sim, vamos explorar eles bem. Porque você me perguntou quais são as coisas inegociáveis. Quando a gente pensa em coisas inegociáveis, novamente a gente tem que tomar muito cuidado com o apelo da mídia. Por exemplo, eu atendo muitos empresários que às vezes estão deixando 99% o inegociável e o básico de lado às custas de querer comprar com o dinheiro a saúde que não conseguem pegar nessa base. E isso é muito perigoso, porque muitos acabam queimando dinheiro à toa com coisas que não têm fundamento. Mais do que um xixi caro, muitas vezes, entendeu? Mas o outro lado ali não está conseguindo ser bem executado. E muitas vezes a gente começa a fazer aquele carro que já passou do tempo da manutenção, ele fica só no paliativo. Só um detalhe, já que você falou de carro. O motor de um carro de Fórmula 1, que é o que a gente mais conhece como auto performance, dura 3 corridas. Exatamente. Então, empresário, cuidado com o marketing. Cuidado com o marketing ali da alta performance. Cuidado com o marketing da alta performance. Um carro de Fórmula 1, o motor dele dura 3 corridas. E o teu motor não tem que durar no longo prazo. Não é tão simples assim. Exato. Então, assim, coisas inegociáveis que vão, de longe, tá, ser muito mais efetivas do que qualquer cápsula nesse início de trajetória, o que a gente tem que pensar?
Vamos usar essa analogia do motor. Eu tenho um motor. Esse motor ele tem que funcionar bem e esse motor ele tem que ser eficiente. Eu não quero que o meu coração, Germano, seja um motor de Fórmula 1 do ponto de vista de consumo de combustível, né? Quanto que eu consigo rodar? E nem de durabilidade. Nem de durabilidade. Então, assim, tem uma métrica que é bem comprovada, associada a maior expectativa de vida, que é o que você já deve conhecer, que é o VO2 máximo, por exemplo. O VO2 máximo ele está ligado à capacidade que você tem de oxigenar melhor os tecidos, uma resistência maior. Então, você tem que pensar igual dois carros. Eu tenho um carro que ele anda 15 km por litro de combustível, eu posso tentar fazer com que esse carro ande 30 km por litro de combustível. Eu estou melhorando a eficiência desse motor. Por isso que, por exemplo, alguém que começa a correr e fazer exercícios de mais resistência, geralmente fica com a frequência cardíaca mais baixa. Já notou? Quando dorme, a frequência cai mais. Quando faz um esforço, uma corrida, a frequência não sobe tanto dentro de um ambiente saudável. E depois de um exercício de alta intensidade, ela desce mais rápido, Exatamente. Né? Eu faço isso porque tem um reloginho aqui do lado. Por quê? É igual você pisar num carro V12, você quer que ele suba rápido o giro, beleza, tranquilo. A gente tem que aumentar a frequência e a pressão durante o esforço, mas eu tenho que ter um descenso muito rápido também para o sistema sempre se autorregular. Se eu piso no acelerador de um carro, ele agarra lá no máximo dos giros, aquilo faz mal para o motor, você concorda comigo? Inclusive, isso é um motivo do que muitas vezes muitos empresários têm um risco maior de infarto, porque às vezes o cara já tem uma plaquinha de ateroma. O que é isso? Alguma obstrução dentro do caninho, que é a artéria, se eu aumento a pressão ali. Porque toda vez que você tem um pico de estresse ou de força, a sua pressão sobe também. E aí ela depois normaliza. Imagina que toda hora que você recebe uma ligação de um pepino, sua pressão sobe muito, a frequência sobe e demora meia hora para cair. Aí passou meia hora, você recebeu outra coisa porque você está lidando com coisas no dia a dia. Então essas métricas cardiovasculares, elas são o primeiro pilar. Eu falei para você que tirando neoplasias, cânceres que a gente rastreia, infartos e AVCs são as principais causas de morte. Por N fatores, mas geralmente são problemas metabólicos que vão se acumulando. Como que a gente consegue... Isso era uma das perguntas que eu tinha notado aqui. Perfeito. Tá? Vamos já unificar, porque é legal um desses pilares todos. Então, como que eu cuido bem disso? Muito cuidado hoje com a mídia, porque a mídia hoje, o fitness está em alta e todo mundo quer que você só treine e faça musculação. E tudo bem, musculação, exercício resistido é excelente. Só que além de exercício resistido, muita gente hoje nessa correria deixa de lado o trabalho do cardiovascular, que é melhorar essa resistência. Então, o ideal é que eu tenha um equilíbrio entre os dois, que pelo menos eu trabalho esse VO2 melhor, a resistência, e trabalho também um pouco a parte ligada à resistência, à força física, que também está associada a viver mais. Se você quiser ser um cara com mais preciosismo para viver mais dentro desse ambiente, buscar atividades ou esportes que trabalhem muito, o que você citou muito bem no início, você estava falando, né, do cognitivo, né, da propriocepção, da escrita, do motor. Hoje nós temos estudos que comprovam que esportes de raquete como o tênis são os esportes mais associados a uma maior expectativa de vida de quem os pratica. Claro que tem vieses aí, mas são esportes que trabalham, por exemplo, corridas para lateral, mudanças de direção, propriocepção, explosão. Então são esportes muito ricos. Não que eu vá aqui e vim igual o pessoal que defendia o crossfit a qualquer custo, com crença, não. Mas eu estou dando um exemplo que muitas vezes, até hoje, como a gente fica muito preso em musculação, esteira, buscar um esporte traz benefícios extracardiovasculares que são os cognitivos também. Né? Uma coisa que eu lembro quando eu dei uma aula que é parecido com a nossa conversa hoje é como eu consigo me tornar mais resistente e menos reativo aos estressores. Porque quando você usa um medicamento, por exemplo, uma fluoxetina, uma sertralina, um serotonérgico, a ideia desses medicamentos é tentar reduzir determinadas respostas suas ao estresse, seja ele externo ou interno dos próprios pensamentos. Mas quando nós estamos mais bem ativos, tá? Com exercícios e coisas que nos deem retornos positivos, a gente melhora muito a nossa tolerabilidade ao estresse. E o que acontece com a gente, Germano, quando a gente está com uma baixa tolerabilidade ao estresse? Qual que é a primeira coisa que a gente costuma fazer quando a gente está no final de um dia muito estressado e ansioso? Nós não somos robôs, então nós buscamos o quê? Recompensas. E aí que entra aquela... Comida e o álcool, né? Comida, álcool, apostas e compras. Basicamente são as principais válvulas de recompensa. Então, quem não está com isso muito bem alinhado e quer durar 30 anos, 40 anos bem à frente de uma empresa ou muitas empresas grandes, ou seja o tamanho das empresas, mas todas dão algum grau de trabalho, você vai ter que ter um gerenciamento para reduzir a sua responsividade ao estresse. Senão, o que vai acontecer? Se a gente olhar lá para os anos 80, 70, a maioria dos empresários tinha uma outra cultura, eram pessoas mais resilientes, com certeza, concordo totalmente. Só que a maioria tinha ali, às vezes, sobrepeso, né? Faleciam mais jovens de infarto, tinham esses quadros mais precoces ou tinham que fazer esses tratamentos. Então, acho que o mais legal desse movimento de longevidade dentro do meio empresarial é a gente entender que a gente vai administrar a nossa saúde de longo prazo igual a gente vai administrar uma empresa de longo prazo, né? Então, a ideia é exatamente pegar esse primeiro pilar, cuidar bem do cardiovascular.
resistência muscular, massa magra. Qual a importância do músculo, ter músculo? O músculo, a gente tem que tomar muito cuidado também o que é, porque hoje as pessoas usam aquele termo sarcopenia, como se qualquer pessoa magra não tivesse uma boa função muscular. Não é bem assim. O músculo, ele tem uma função importantíssima, que atua na... O músculo ele é quem mais capta a glicose no organismo. Por isso que a gente ter músculos é um fator protetivo, por exemplo, para diabetes mellitus, tá? Quando eu consumo alguma refeição ali que vai ser transformada em glicose no sangue, o músculo e o fígado que vão internalizar grande parte dessa glicose, tá? Se eu estou com um consumo muito alto e baixa atividade física, eu tendo a ter essa glicose mais acumulada ali na corrente sanguínea, que é o que caracteriza no longo prazo um quadro de diabetes, entendeu? Então o músculo ali é importante para ter um metabolismo um pouquinho mais ativo, ou seja, te permite ter um metabolismo basal melhor, captação de glicose, mobilidade, força. Se eu faço uma... Por exemplo, se você tem um quadro de saúde e você precisa ser internado, quando você está internado, a sua saúde entra num estado de hipermetabolismo. Então, você consome muitas calorias porque o sistema imunológico está gritando, pode ser uma infecção, um trauma, como queimaduras, e você precisa consumir energia. Tanto é que, assim, por exemplo, na pandemia nós tivemos pessoas, eu tive paciente que ficou internado e perdeu 40 quilos, entendeu? Quem tem mais músculos tem mais reserva energética, né? Além do tecido adiposo, o músculo é uma reserva energética que a gente não quer usar, mas ela está ali se precisar. Tanto é que a gente vê índices de internações de idosos, se eu tenho uma boa quantidade de músculos, eu tenho uma chance e um prognóstico melhor de sair daquela internação. Claro que não é ser um fisiculturista aos 80, aos 90, não é essa a questão, mas é ter músculos e com função, músculos com mobilidade, funcionalidade, não só volume muscular, que aí basta às vezes utilizar uma dose maior de hormônios que você vai conseguir, mas aí é outro cenário de saúde também, entendeu? Então acho que nesse aspecto osteomuscular a gente pegou o primeiro pilar. Tá? O segundo pilar, Germano, do cognitivo, é a gente olhar, assim, de certa forma, para o nosso cérebro, igual o músculo. Não no sentido literal, mas o que eu tinha te perguntado, o que você mais nota em comum entre pessoas que são longevas? Pô, pensa no Charlie Munger, no Warren Buffett, o próprio Gates, que já está com um pouco mais de idade. O que a gente consegue ver? Óbvio que eu estou usando exemplos extremos, mas a gente vê o quê? A manutenção da atividade cognitiva a longo prazo. Porque hoje a maioria das pessoas, quando vão ficando mais velhas, elas acabam se retraindo, reduzindo cada vez mais a sua curiosidade intelectual, alimentam cada vez menos suas mentes com informações novas, hobbies novos. Aquela recomendação antiga de comprar a palavra cruzada para fazer nos anos 2000, ela tem um fundamento, entendeu? Só que hoje ela tem que ser adaptada para a nossa realidade tecnológica. Então, quando a gente está trabalhando mais o cérebro, e o nosso cérebro não é uma coisa só. Eu não pego o meu cérebro, abro ali a minha calota craniana e coloco serotonina, dopamina. Não. Cada região do cérebro é responsável por uma coisa. É igual a sua empresa aqui. Você tem vários setores que eu fui conhecer ali, que é muito bacana. Tudo muito bem subdividido, cada um com a sua função. Só que eles conversam entre si, certo? Determinadas atividades cognitivas vão trabalhar regiões diferentes do cérebro e domínios diferentes da cognição. Por exemplo, a inibição é um domínio da cognição. Conhece esse domínio? É legal para a gente conversar dele. Por exemplo, eu bati na mesa aqui no meio do podcast. Você está mantendo o foco em mim. Você sabe que quem, por exemplo, sofre de TDAH, o TDAH real, lá na infância principalmente, tem esse domínio da inibição perturbado. Por isso que a pessoa ela perde o foco atencional por estímulos visuais, auditivos. Só que a inibição ela é muito importante também para cuidar de decisões, de impulsividade. Por isso que a gente chama de transtorno de déficit da atenção e da hiperatividade. E para um empresário tomar decisões que não são bem ponderadas, você concorda comigo que não é legal também. Tem um domínio da cognição que ele é dito como decision making, é o domínio de tomada de decisão também, que é ligado a esse outro domínio da inibição, que vem muito dessa ponderação, de acessar a memória operacional. Você acabou de ter uma reunião, você está acessando os dados, está ligando aqueles dados com algo que você vivencia ou já vivenciou. Então, a nossa cognição ela tem que ser trabalhada de muitas formas. Então, de forma motora, a propriocepção, tudo isso vai coordenando um treino, igual você treina músculos diferentes, com estratégias diferentes, não deve deixar o cardio de lado. Existem treinos, aspas, atividades que vão fazer bem para o nosso cognitivo. Uma delas, que é a mais simples, que no Brasil, onde tem um índice absurdamente horroroso, é leitura. As pessoas estão deixando cada vez mais de ler livros ou coisas um pouco maiores, estamos perdendo a capacidade de foco atencional porque a gente está rolando tela e lendo informações completamente antagônicas e diferentes a cada 3 segundos, que é um scrolling ali dura, entendeu? Então, o cognitivo, junto com o metabólico, que o muscular, a resistência, não ter um sobrepeso, vai te onerar, já são duas coisas que somam muito a favor pra gente, entendeu? E aí entram outras coisas. Sabe qual que é a definição de saúde pela OMS? A definição de saúde é ter o quê? Um estado completo de bem-estar físico,
mental e social também. Hoje nós temos muito isolamento social de muitas pessoas, até pela nossa dinâmica de comunicação, as redes sociais aproximaram e ao mesmo tempo afastaram isso também. Então manter um bom círculo, seja de amigos, um bom ambiente profissional, tudo muito bem alinhado, faz parte da saúde também. Ter essas questões das faculdades mentais, físicas e sociais, certo? No livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, aliás, recomendo para todo mundo ler esse livro. Eu não li esse livro. Boa recomendação. Qual que é o interessante desse livro? É uma cadeira na universidade, porque a universidade nos Estados Unidos é diferente da universidade do Brasil. Sim. Então, você tem muitas cadeiras eletivas. O que é uma cadeira eletiva? Você tem um currículo com matérias obrigatórias. No Brasil, 95% das matérias são obrigatórias. Sim. Nos Estados Unidos, você vai ter uma divisão equilibrada entre o que é obrigatório e o que é eletivo. É quase igual dentro de um doutorado, que tem um pouco mais de eletivas, né? O que é o eletivo? Afinidade. Você escolhe. E aí o curso mais procurado dentro das matérias eletivas da Harvard é a ciência da felicidade. Da felicidade. Uhum. E aí o professor desta matéria, ele escreveu um livro, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. E é lógico que ele traz vários aspectos, né? Desde o ponto do foco no locus do controle interno, locus do controle externo. Ele traz vários assuntos, mas no final do livro a definição é mantenha o seu ativo social. Sim. Né? Mantenha um ativo social. Quer manter um ativo social? É estar próximo da família, estar próximo das pessoas que você gosta, estar próximo de gente que dá risada, estar próximo de ter boas conversas significativas. Isso é determinante. Então, quando você falou dos 4 pilares, né? Enfim, eu estou anotando aqui os seus pilares. O primeiro pilar é cuidar da parte osteomolecular. Né? O segundo pilar aqui é manutenção da atividade cognitiva. Sim. Eu ia colocar... Isso aqui agora eu entendi que está dentro desse pilar, mas eu ia colocar o teu ativo social. Ele é um pilar para a longevidade. Sim, é um pilar. Porque a pessoa que fica sozinha, ela se deprime. A pessoa que se deprime morre mais cedo. Ela tem uma tendência muito maior. E hoje, até uma coisa que até vi que você colocou aqui, a depressão, o burnout, os transtornos de ansiedade, todos eles estão muito ligados a muitas dessas questões. Então, por exemplo, a ausência de exercício físico, de atividade, comprovadamente aumenta o risco dessas questões comportamentais, que ao mesmo tempo também te causam um afastamento social. Então, esses pilares todos, eles estão muito conectados. Quando um também não está muito legal, a tendência é que os outros também não estejam. Então, por isso que são coisas que têm que ser muitas vezes organizadas junto, tá? Geralmente, eu colocaria 3 pilares. O 4º pilar seria a gente entender, dentro do que nós temos de possibilidades de cuidado de saúde com a medicina, com o que há mais de avançado, ter o cuidado genuíno, que é o quê? Por exemplo, hoje nós temos toda uma cartilha de rastreios. Rastreios do quê? Rastreios de neoplasias, rastreios ligados à saúde cardiovascular, que envolvem os outros pilares também, que parece uma coisa boba, mas que muita gente, às vezes com um excelente nível socioeconômico, deixa passar, entendeu? Então, tem exames, e os exames mais importantes, eles vão até muito além do exame de sangue. Claro que não é para alguém com 22 anos sair daqui e fazer uma angiotomografia, entendeu? Mas é entender o momento certo, de acordo com as prevalências, e poder ter esse segmento. Por exemplo, quais são os cânceres mais prevalentes hoje em homens e mulheres? Câncer de pele, de longe, é um dos cânceres mais prevalentes, que podem ser prevenidos, tá? Seja com o cuidado desde cedo ou você visitando um dermatologista que faz toda a avaliação ali. Perfeito, beleza. Câncer de próstata é um câncer que você consegue fazer um bom segmento, mas muitos homens não fazem, seja pelo preconceito com toque ou porque não querem fazer uma ressonância. O câncer de intestino também é bem prevalente. Eu consigo começar a avaliar ele com uma colonoscopia, depois ali dos 50 ou até antes. Meu pai teve câncer de intestino, entendeu? Com 38 eu comecei de 4 em 4, eu faço colonoscopia. E aí que entra uma coisa muito interessante, mano. Você vê como que a medicina, por mais que a gente queira, ela não pode ser sempre protocolada. O meu pai teve um câncer de intestino. A minha sogra, a mãe da minha esposa, teve um câncer de mama, dando um exemplo. Eu vou ter que ter um cuidado maior com aquela pessoa, para eu entender, olha, esse câncer ele tem uma linhagem genética? Não. O meu pai teve um câncer de pulmão, porque ele trabalhou na fábrica da BIC a vida toda, e se expôs a tintas e outras coisas. Não, ali é um câncer por questões de risco ocupacional. Bebeu muito álcool, fumou muito. Isso são coisas que não são literalmente mais de linhagem. Alguns outros são. Câncer de estômago, por exemplo, é uma coisa que tem uma linhagem muito forte, entendeu? Então, assim, a gente entendendo todos os rastreios de saúde que a gente tem, que são muito mais importantes, às vezes, do que ficar focado no marcador de exame, que você está tentando aferir a velocidade de um jato com um radar que você comprou na China, falsinho, ruim, não dá certo, entendeu? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a pseudociência, muitas vezes em relação a exames também. O que é importante, o que não é.
uma das coisas que mais prediz pra gente risco cardiovascular futuro, por mais que tenham linhas hoje que falem muitas abobrinhas, é entender essa questão de infarto e AVC. Que basicamente, pensa comigo, a gente está numa sala de podcast aqui. Aqui dentro das paredes tem encanamento. Esses encanamentos é como se fossem as artérias do nosso corpo. Se a água que está circulando dentro do encanamento é uma água mais suja, com barro, lodo, com o tempo, se esse cano, por exemplo, eu tenho uma ranhura na parte interna do cano, eu tenho mais atrito ali, você concorda comigo? Eu estou fazendo analogia para a gente entender o endotélio. Então, se eu tenho mais possibilidade de grudar alguma coisa e, além disso, eu já tenho uma água mais suja, isso vai grudar mais. Só que isso não gruda e faz uma placa amanhã. Isso acontece em décadas. É sempre longo prazo, Exato. Por isso que eu falo que é um jogo de longo prazo. O cara que infartou aos 56, nossa, ele infartou cedo. Isso começou aos 20 e poucos, 30 e poucos, entendeu? O cara que infartou aos 80 e poucos, se ocorreu ali, aí começou mais tardiamente. Então, esse olhar preventivo. Quanto antes a gente começa a entender esses fatores de saúde, antes a gente consegue começar a cuidar melhor. E aí aquela coisa, né? A gente não vê um resultado imediato. Se eu te der todo um cuidado hoje, não é amanhã que você vai ver um resultado. E geralmente hoje nós estamos muito imediatistas, né? Então a gente já entra em uma outra questão ali, mas nós temos toda uma questão que a gente consegue sim avaliar, tá? E direcionar muito bem o paciente para ele ter uma boa longevidade. Então, eu tenho um programa muito bem feito de exercícios mistos que trabalham em várias capacidades, fazer uma boa avaliação antropométrica para entender onde você está, ter uma avaliação com uma ergospirometria para ver, pô, Germano, você tem um VO2 de 42. Pô, a gente pode tentar aumentar isso direcionando o seu treino para cá. Talvez você possa reduzir um dia de musculação e trabalhar um treino um pouquinho mais em zona tal de frequência cardíaca. São coisas que parecem chatas no dia a dia, mas isso no longo prazo vai ser muito positivo para você, entendeu? Entender esses fatores genéticos, por exemplo, determinadas questões genéticas te dão mais risco de hipertensão, podem te dar mais risco de diabetes, podem te dar mais risco de alguns cânceres. Então, essa conversa profunda que é o conhecimento médico integrado, real, que faz diferença do que às vezes eu ficar preso ali numa substância X ou Y. Antioxidantes, para te responder, são importantes? São importantes. Quais são os melhores? Vamos falar disso, porque assim, antioxidantes, na verdade, para a gente introduzir isso melhor, processos de oxidação no nosso organismo, eles não são ruins como um todo. Eles são normais e até necessários, tá? O problema é quando eu começo a ter um excesso de produção de radicais livres ali. E o que é um radical livre? Basicamente, quem faz todo o trabalho duro, digamos assim, no nosso organismo é o fígado. O fígado ele é como se fosse o farmacêutico do organismo. Tudo que você consome por via oral e até injetável também, em algum momento a circulação vai levar para a circulação hepática. O papel do fígado é pegar qualquer molécula, desde que seja uma substância de uma planta, até um medicamento, uma dipirona, e ele tenta modificar aquela molécula para fazer com que ela fique mais fácil de ser eliminada do organismo, ou pela urina ou pelas fezes, entendeu? Beleza, entendemos isso bem. Os radicais livres, entre outras coisas, são questões formadas em todas as células depois de processos. Então, nós temos, por exemplo, os telômeros, as extremidades ali das cadeias de DNA. O segredo está nos telômeros. Tem esse livro aí, difícil de ler, mas esse livro é bom, é um bom livro. A gente está replicando célula o tempo todo, só que cada célula tem um tempo de replicação. Por exemplo, eu estudo muito fertilidade. Pô, os espermatozoides eles demoram 90 dias, tá? Para eles desde saírem de uma célulinha redonda, passar pelos estágios, espermatogônio, espermatócito, até virar um espermatozoide bonitinho, com a caudinha e tudo mais. As células vermelhas, as hemácias, elas também têm um tempo de síntese e um tempo que elas duram no organismo. Né? Em média, de 90 a 120. Aí eu tenho as células da pele, que já são muito mais rápidas de replicação. As células mais ligadas à produção de colágeno de determinados tipos. Unha, cabelo, é mais rápido ainda. Entendeu? Então, tudo isso também muda muito a formação de radicais livres. Mas o que forma muitos radicais livres? O estresse. Aí esse estresse ele pode ser advindo ou de uma alimentação muito ruim, tá? Isso é fato. O próprio estresse... A gente separa muito, Germano, psicológico de fisiológico. Essa é uma coisa errada na minha convicção. Não é nem errada na minha convicção. Fisiologicamente está errado. Se você fica nervoso, por exemplo, você vai dar... Digamos que... Volta no tempo. A sua primeira palestra que você deu na vida, você estava nervoso? Você lembra dela ou não? Bastante. Todos tava ficamos tremendo, alguma vez. Exato. Com frio e tava calor. Mas é psicológico, você estava nervoso. Por que você estava tremendo? Você estava com reações fisiológicas. Você ficou com calor, você ficou com tremor, sua frequência cardíaca aumentou, seu coração bateu com mais intensidade. Então, o psicológico, ele gera reações fisiológicas mesmo. É normal, entendeu? E o status de estresse contínuo
ele deixa a gente num estado de hipervigilância, né? A gente tem as principais emoções primordiais e as emoções que nascem delas. A ansiedade, ela nasce do medo. Aquele filme, Divertidamente, você chegou a assistir? Assisti. É um Os filme dois. que, por mais que ele seja um filme, não vou dizer é infantil, não, mas ele é um filme muito didático para você ver assim. Quando nós estamos em um estado de burnout ou um estado de ansiedade, nós estamos naquele estado de hipervigilância o tempo todo, de luta e fuga. Isso traz alterações importantes. Você está liberando mais noradrenalina no sangue do que você deveria, você fica com um pouco mais de frequência cardíaca, você tem um risco maior para sua pressão ficar mais elevada. Porque diferente da parede que eu fiz a analogia, os nossos canos, as artérias, elas fazem isso, ó. Elas vão contrair ou dilatar. Quando eu libero noradrenalina, elas contraem. Se eu contraio um sistema fechado, a pressão interna dele aumenta, entendeu? Então, assim, são muitas coisas interligadas. Então, o principal cuidado pensando em antioxidantes, primeiro, o fígado ele faz o papel de detoxificar o organismo. Tá? Mais do que um suco verde. Mas não que o suco verde seja ruim, ele pode ser interessante com as substâncias que tem ali. Mas o mais interessante é que tenhamos a ingestão de algum antioxidante, tá? Que pode vir, por exemplo, de compostos ali como o próprio beta-caroteno é um antioxidante, o resveratrol é um antioxidante, tem muitas coisas que já estão dentro dos alimentos que são antioxidantes. Dependendo do seu estilo de vida, você pode usar alguma coisa como complemento? A gente pode usar. Então e eu aí, posso tomar minha taça de vinho? Você pode tomar sua taça de vinho. Qual que é o limite? Qual que é o limite? Pois é, isso é uma Porque conversa... a taça de vinho ela vai ter o resveratrol, né? Mas ela inflama. Então, a taça de vinho, a gente tem que tomar muito cuidado, não que eu seja contra de forma alguma, mas assim, a gente acaba criando muitas narrativas positivas em cima de alimentos para justificar o consumo. Você já reparou que, por exemplo, em épocas onde eu tenho mais cacau ou no frio, perto da Páscoa, começam a surgir matérias, sei lá, no Fantástico, qualquer programa, os benefícios do cacau para a saúde. Mas aí vem cheio de açúcar, os benefícios da vitamina, entendeu? Então, assim, não que o vinho seja esse bicho de 7 cabeças, mas a gente pode usar, se for usar o resveratrol através da uva ou suplementar alguma coisa assim, mas uma tacinha de vinho também não é nada absurdo. A gente eu tenho que me recordar isso de número exato agora, mas assim, consumos de álcool, tá? Em mais de 10 gramas por dia já é um consumo relativamente relevante. Aí tem que entender o teor alcoólico da bebida e tudo mais. Eu reduzi para uma taça no final de semana, uma taça na sexta, uma no sábado, uma no domingo. Não é nada absurdo assim. Reduzi. Mas eu tomava mais. E assim, alimentação hoje, você concorda que hoje se alimentar bem se tornou quase que um luxo? Primeiro, não é nem pelo acesso aos alimentos, mas pelo tempo, cara. A gente mora aqui, mora bem, né? Mas eu vejo colegas que moram em São Paulo, o dia parece que tem 18 horas, 20 horas, não tem 24. Então, assim, você conseguir ter o preparo, ter o tempo, se alimentar bem, ter uma alimentação mais colorida, com frutas e legumes, que vão te entregar muitas substâncias, vitaminas, micronutrientes, antioxidantes, não é fácil. Então, por isso que, assim, a gente prescrever alguma coisa direcionada, é sempre interessante ter esse papo, ter essa conversa. Olha, doutor André, eu consumo muito isso, não consumo isso, consumo aquilo. Pra gente tentar entender melhor essas demandas, se é necessário ou não. Entendeu? Mas assim, a suplementação de ômega 3 é uma suplementação bem-vinda. Muitas vezes ela é superestimada, mas tem boas substâncias ali dentro do ômega 3, que são antioxidantes. O ômega 3 ele é muito direcionado para quem tem triglicerídeos altos. As pessoas confundem o ômega 3 para o colesterol LDL. Ele não é para o LDL. Ele baixa os triglicerídeos, quando tem pessoas com uma alteração mais mediana ou pouco alta de triglicerídeos. Tá? Para LDL, que é esse colesterol que causa as placas de ateroma, o mais interessante é uma alimentação com mais fibras. Tá? Geralmente a gente pode usar aveia, a gente pode usar psyllium, que é uma coisa muito comum hoje. Eu estou usando aveia e psyllium todo dia. Resolve bem ali, tá? Claro que eu posso ter uma coisa que a gente chama de dislipidemia familiar, que é um alelo genético que me causa um risco de ter o colesterol alto mesmo eu sendo saudável. Aí muita gente fala, André, mas pô, eu corro, por exemplo, tem paciente meu que corre triatlon, cara saudável 100% e ele tem o LDL de 190. Tinha, né? André, não tenho que tratar porque eu sou saudável. Olha, você tem um risco menor do que o meu outro paciente de 205 quilos, com certeza. Né? A gente tem subfrações do LDL e tudo mais, com mais capacidade de adesão. Mas é uma questão genética também. Igual existe uma condição que chama MOD, já ouviu falar dela? Não. Que é o diabetes mellitus tipo 2, mas com um componente mais genético. É diferente do tipo 1. Geralmente a pessoa mesmo, às vezes magra, dentro do peso, com boas condições de saúde, pode desenvolver aos 30 e poucos anos de idade, entendeu? É uma coisa rara, não é fácil de ver, mas é um componente genético. Então, só porque eu estou bem, eu não devo tratar? Não. É uma coisa mais incomum, mas é um componente genético. Então, isso é válido também para essas questões do colesterol, porque quanto antes eu identificar e tratar isso, eu não deixar para começar depois dos 50, dos 60, mais eu retardo um possível infarto ou AVC que eu venha a ter, entendeu? André, eu queria fazer algumas perguntas aqui.
Vamos lá. Então, ó, eu vou separar aqui, vou falar primeiro o que eu queria falar. Eu sei que hoje fala-se muito em síndrome metabólica, né? E aí a gente vai falar de hormônio, tá? Então, eu quero falar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Lógico que quando eu falar de síndrome metabólica, eu vou estar olhando para energia, para foco e para produtividade. Tá. A gente tem falado muito de emagrecimento. E aí surgiu ali o Mounjaro e o... E o Ozempic, né? O Ozempic. Mounjaro e o Ozempic, né? Vamos entender essas coisas aqui. E aí tem um outro tema que, inclusive, você que é empresário, você tem que começar a ficar atento para isso, que vai vir a tal da NR01. E a empresa ela é responsável por cuidar da saúde mental dos colaboradores. Então, você vai ter que colocar isso na tua agenda, porque em algum momento você vai ter que olhar para isso. Porque o burnout se tornou uma doença ocupacional. Não sei se necessariamente o burnout é uma doença ocupacional. Eu queria ouvir a tua... Vamos falar, porque isso é muito importante, Germano. A tua opinião sobre isso. Então, Claro. 3 coisas, né? Síndrome metabólica, os remédios para emagrecimento, tipo Mounjaro e Ozempic, e queria falar sobre o burnout. Mas antes, eu queria dar um passinho atrás, porque você falou um negócio. Eu sou curioso. Claro, eu certo? sou mais ainda. Então, a gente tá falando aqui, aí eu falar. pego um insight aqui, eu vou lá no Perplexity e pesquiso. Estava conversando com um médico outro dia, ele me falou um negócio, eu achei interessante, e eu comecei a pesquisar sobre aquilo, né? Então, o médico, ele falou assim para mim, cara, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a inflamação. Né? Ele trabalha com autista, né? O trabalho dele é um trabalho com autista. Ele fala, cara, a primeira coisa que a gente faz, a gente olha para a inflamação. Aí ele me falou de algumas coisas, e aí ele me falou alguns nomes que me chamaram a atenção. E aí os nomes que ele me falou que me chamaram a atenção, ele falou da câmera hiperbárica, e aí ele me falou do BEMER. Aí você vai procurar, cara, eu não tenho a menor condição de ter uma câmera hiperbárica em casa, né? Não existe a menor condição de eu fazer isso, né? Mas o BEMER eu tenho condições de ter em casa, né? E aí, por isso que eu perguntei para você da pseudociência ou não, e aí você falou de microcirculação. E o BEMER é um aparelho que trabalha com isso. Né? Então, só voltando aqui para matar minha curiosidade. Vamos falar disso, é interessante. Né? E depois a gente fala desses 3 temas. O síndrome metabólica, eu anotei Mounjaro e Ozempic. eles. Só para a gente fechar um raciocínio para não ficar aberto, os 4 pilares, quais são os 4 pilares? Então, a gente vai falar dos 4 pilares, pelo menos que eu trouxe aqui. Tá? Que até é uma visão muito parecida com o que o Peter Attia traz naquele livro dele também. Basicamente vai ser o cuidado com o aparelho locomotor, osteomuscular, que vai envolver ter um bom VO2, que é uma boa resistência, uma boa mobilidade, equilíbrio, força e a resistência que eu já falei ali no início. Tá? O segundo pilar vai ser a gente cuidar ao máximo do cardiovascular, que vai estar ligado um pouco a esse primeiro. As coisas que trabalham esse aparelho locomotor vão estar muito relacionadas à melhora da eficiência da bomba desse aparelho. Então, é como se o coração fosse o motor, o carro é o resto ali. Então, que a gente trabalhar muito bem todos os aspectos ligados ao coração. Entender e rastrear doenças, né, de acúmulo de placas, doenças do músculo cardíaco, doenças valvares, entre outras coisas da circulação. Beleza. Pulamos um ponto ali, a gente vai para o cognitivo, que é o trabalho cognitivo direcionado, que eu tenho que entender também. É legal quando a gente estuda um pouco os domínios da inteligência, que a gente consegue entender quais são as nossas demandas. Eu tenho a memória operacional, igual a memória RAM do computador, tenho o processo de consolidação da memória de curto para longo prazo, a capacidade de acessar depois a memória de longo prazo, esses outros domínios de decisão, de inibição, tudo isso é testado, tá? Tem muitos trabalhos legais das neurociências sobre isso. Então, trabalhar o cognitivo é como se ele fosse basicamente o músculo, digamos assim. Então, praticar o ato de leitura, o ato de oratória, de conexão de assuntos diferentes, é uma coisa que eu sempre fiz a minha vida toda de forma mais inata, mas isso me facilitou muito entender coisas da medicina, aplicar, fazer analogias dentro de outros meios, isso facilita bastante. E procurar ter ajuda médica para longevidade genuína. E tomar muito cuidado, pessoal, porque a longevidade se tornou um prato cheio hoje, às vezes, para você pisar numa clínica e sair de lá gastando 30, 40, 50 mil com soro colorido, alguma coisa assim, tá? Isso é uma pseudociência, por exemplo, Germano. Mesmo que eu vou arrumar alguns hates aqui, não deixa de ser, entendeu? Eu tenho me preocupado porque, assim, ó, no longo prazo, se eu começo a listar listas de suplementos, eu chego facilmente. Suplementos que eu chego facilmente em 2.000. Sim. Né?
Dependendo do que eu vou fazer e do interesse médico, eu vou chegar nos 40 mil. Uhum. Bom, para uma população em que 95% da população ganha menos que 5 mil reais... É difícil, né? É bem inviável. Os 2 mil já fica inviável. Uhum. Os 2 mil já fica inviável. Os 40 mil fica inalcançável. Sim. Né? Então, é importante a gente olhar para isso. Tem um ponto legal. Posso fazer um adendo? Pode. A gente volta... Então... É rapidinho, vai dar tempo. A gente vai ficar sem almoço, mas a gente vai conversar bastante. O que acontece, Germano? Quando você, por exemplo, pega todo o seu patrimônio, você vai tomar uma decisão de investimento baseado no racional, você vai calcular um risco-retorno ali, não vai? Você concorda Sim. comigo? É daí que entra... O legal da ciência, Germano, é eu entender o quê? O que da teoria é aplicado na prática e o quanto isso é relevante na prática. Porque, por exemplo, vamos dizer que você vai contratar, eu sei que esse é o seu papel, mas vamos dizer que você vai contratar uma consultoria externa para avaliar suas empresas. E aí você vai avaliar, poxa, eu vou contratar uma consultoria ali de 1 milhão. Você vai contratar, mas, bom, você não tem métrica, você não sabe, nunca viu essa consultoria atuando, só em teoria são caras bons, porque são formados por um time bom. E aí vem na prática, no mundo real, você gastou esse 1 milhão, para você ter ali de resultado, de melhora, vamos dizer que você aumentou seu lucro líquido em 1%. Valeu a pena? Não. Não valeu. Então, vou te dar um exemplo na medicina agora. Tem uma determinada substância, vamos falar de um aminoácido, a arginina. A arginina é um aminoácido que ele faz parte da síntese do óxido nítrico, que é um vasodilatador. Eu tô tomando. Em teoria, mas tem motivos diferentes. Você precisa te falar, arginina, citrulina. Eu não tomo arginina, você não toma arginina para cuidar da pressão arterial. Não toma. Não. Exato, você toma ela talvez para endurance ou para o exercício, igual a citrulina. Mas se eu fosse falar para você, Germano, a arginina é um precursor de óxido nítrico. O óxido nítrico é uma substância que faz o endotélio dilatar. Quando eu dilato ele, eu tenho mais fluxo sanguíneo. Assim como eu dilato as artérias, eu tenho redução da pressão. Só que na prática, Germano, a arginina para a pressão arterial, ela não reduz a pressão arterial. E se reduz, vai reduzir 1 milímetro de mercúrio. Quando você toma um medicamento antihipertensivo estudado, que é para hipertensão, telmisartana, ela vai descer 15 milímetros de mercúrio. Então, e a clorela e espirulina? Então, aí que entra... E o coentro? Aí que entra clorela, espirulina, coentro, dependendo da finalidade que você usa, o que você tem que entender? Em teoria, eles têm efeitos interessantes. A espirulina tem efeitos, por exemplo, a nível de colesterol, tem um efeito antioxidante querendo também ou não. Mas espera aí, eu estou usando tal substância para reduzir o meu colesterol LDL que está alto. Mas o LDL caiu de 166 para 159. Puxa, mano, será que valeu a pena? Se fosse para isso o uso, entendeu? André, mas eu usei e o meu caiu de 166 para 130. Mas aí, ao mesmo tempo, você começou a fazer mais cardio, dormir melhor, comer melhor e tomar o suplemento. Aí você não sabe o que causou aquilo, se foi o conjunto da obra e qual foi o peso daquela intervenção. Por isso que eu falo, o legal da ciência é o quê? Pegar os suplementos 80-20. É os 20% e ele vai tentar entender o quanto quanto aquela substância influencia num ambiente isolado. Você lembra daquelas dietas? Pessoal, não estou falando mal de dieta, só vou trazer informações científicas disso também. Eu vivi na nutrição antes da medicina a época de dietas da moda. Hoje ainda tem muito isso, né? Dieta do ovo, dieta carnívora, coisas que às vezes inventam. Mas nós tínhamos, por exemplo, a dieta cetogênica. A dieta cetogênica é uma dieta que foi mais... Não vou dizer que ela foi criada, porque os relatos são que ela começou a ser mais implementada no Brasil, ali em 1900 e pouquinho, lá no Rio de Janeiro, para tratar a epilepsia refratária. Parecia que a ausência ali de carboidratos e mais corpos cetônicos circulantes reduziam crises de epilepsia para pacientes que não controlavam com remédios. Legal. Passaram-se anos e anos. É uma boa dieta, assim como outras dietas, não é uma dieta ruim, tá? Só que a dieta cetogênica ou até a dieta low carb envolve você cortar uma grande quantidade de carboidratos no início que você está fazendo a dieta. O carboidrato, ele quebra... Ele tem uma função. E se torna glicose. A glicose, por sua vez, quando ela entra no músculo, ela carrega ali ela forma o glicogênio, que é um polímero, que é o combustível que vai formar ATP, e ela carrega a cada 1 grama de glicose 3 gramas de água. Então, dietas onde você faz uma privação de carboidratos agudamente, nas primeiras 2 semanas te fazem perder mais peso. Só que te faz perder mais peso em água. Você perde mais fluidos. A retenção não é só externa. Você tem fluido vascular, você tem fluido extracelular, intramuscular. Então, assim, não estou falando que é uma dieta ruim, só que ela não é superior. Se eu for acompanhar 8 meses, é uma dieta que, igualmente, se tiver déficit calórico, eu vou conseguir emagrecimento. Entendeu? Então, assim, ali eu tenho viés. Eu fiz um estudo de 4 semanas, o pessoal perdeu mais peso nas primeiras 2 semanas. Foi mais rápido.
Aí eu entendi o motivo. É porque é melhor não, porque fisiologicamente a gente funciona assim. Ou o jejum, se eu fizer um jejum de 3 dias, você vai perder peso mais rápido, entendeu? Hoje até a gente pode discutir de longevidade e jejum, que é uma coisa que tem surgido muito também. Mas puxando aqui, voltando para essas substâncias, basicamente o risco-retorno ele é importante. Risco-retorno não. É o custo e o que você vai ter de retorno real. Porque, em teoria, Germano, muitas coisas vão fazer bem pra gente. Aí você vai ficar com uma lista de 2.000 substâncias. E a conta de 10 mil reais, E a conta 30 mais mil reais, até. 40 Exato, mil reais. exato. E o que acontece hoje no meio médico é que, às vezes, os pacientes vêm com umas 50 substâncias, das quais 3 são as que realmente geram um efeito real. Tá? Ó, exemplo, emagrecimento quando tem um paciente com obesidade. Ele pode vir com 20 substâncias que ajudam no emagrecimento, capsaicina, né? Algumas outras coisas, Akermat, Mitibane. Aí ele está usando o Monjaro. Aí eu te pergunto, quem que teve o maior efeito real de efeito prático ali? As outras coisas vieram de carona muitas vezes, entendeu? E isso é até uma ferramenta médica para aumentar faturamento, tá? Não estou sendo o crítico chato, tem cursos até que ensinam essas coisas hoje em dia. Então, assim, é um negócio também, queira ou não, por isso que a gente tem que tomar cuidado como consumidores da saúde, assim como todos também oferecem serviços como empresários, nós, mas também para olhar, porque eu, por exemplo, não concordo muito com... Eu acho que um bom médico ele pode ser um bom empresário, mas ele tem que tomar cuidado para não se tornar um excelente empresário e um médico não tão bom assim, entendeu? Mas me faltou alguma coisa que você tinha me perguntado antes dos tópicos? Do BEMER. BEMER microcirculação. Vamos falar sobre isso. Quando a gente aparelho, né? Explica o que é o BEMER, porque a gente o BEMER eu nem aqui, tenho tanto contato com ele assim, mas quando a gente fala de BEMER, que é uma coisa mais portátil, digamos assim, aparelhos que vão trabalhar o quê? O que é microcirculação? É aquilo que eu falei mais cedo, né? As nossas artérias, elas saem desde calibres muito grandes, por exemplo, a aorta do arco aórtico, uma coisa grossa assim, e à medida que eu vou capilarizando aquilo, vai ficando cada vez mais fininho, digamos assim. Nós nos desenvolvemos com a oxigenação dos tecidos. Até para falar sobre isso, eu vou trazer uma informação importante. Você sabia que na época, no período dos dinossauros, em algumas das eras dos dinossauros, por que os dinossauros eram tão grandes, mas mais ainda, existiam insetos libélulas do nosso tamanho? Por quê? A gente tinha uma atmosfera bem mais rica em oxigênio naquela época, sabia? Isso facilita com que aquele tecido tenha um maior aporte de oxigênio, tá? Hoje, quando nós falamos tanto de BEMER quanto de câmara hiperbárica, porque tem a hipo e a hiperbárica. A hiperbárica, ela não é pseudociência, tá? A câmara hiperbárica, basicamente, ela vai estar ligada a você aumentar a disponibilidade de oxigênio ali, mais do que o ambiente onde a gente está oferece, e aquilo oxigena melhor os tecidos. Quando eu oxigeno melhor os tecidos, eu levo mais o quê? Nutrientes e função de reparação. Então, por exemplo, um atleta que ele estava jogando futebol, ele teve um rompimento da musculatura fibular e do tornozelo, porque teve um entorse. Ele vai fazer uma cirurgia. Essa cirurgia demanda no pós-cirúrgico reparo, que são células que vão migrar para aquela região e começar a reparar o tecido, seja com fibra colágena, outras coisas ali. Então, quando a gente se expõe em ambientes com uma maior concentração de oxigênio, eu consigo ter uma maior reparação tecidual, entendeu? Então, isso é a finalidade que a gente usa, reabilitação de lesões, entre outras coisas assim. Tá? O BEMER é uma forma mais portátil, digamos assim, de conseguir fazer isso sem você precisar estar com uma câmera hiperbárica em casa, que é um pouquinho mais complicado, é muito caro e tudo mais. E eu ainda tenho também o oposto, que é usado no esporte, sabia? Porque, por exemplo, você lembra daqueles jogos, eu acho que é em Lima, né, que o pessoal jogava numa altitude muito elevada? Sim. Lá eu tenho um ambiente de baixa quantidade de oxigênio. Quando a gente vai para ambientes de baixa quantidade de oxigênio, porque o ar mais rarefeito desce, o nosso corpo ele entende essa falta de oxigênio e ele começa a produzir para compensar essa falta mais hemoglobina, os glóbulos vermelhos, entendeu? Tanto é que, por exemplo, ciclistas, né, quem faz endurance, triatlon, ciclistas, Tour de France, tem um hormônio que é muito usado no doping, que é a eritropoetina, não sei se você já ouviu falar, o EPO, o EPO, e a própria testosterona. A testosterona também aumenta... Eu lembro quando eu era pequeno falavam que o Ronaldo Fenômeno tinha usado esse EPO aí. Pois... Não sei se é verdade ou não. Não sabemos se é verdade, mas, por exemplo, a própria testosterona tem um efeito grande de aumentar a síntese de células vermelhas. Inclusive, o uso dela em excesso causa o oposto da anemia, que é a policitemia. O sangue fica muito viscoso por ter muita celularidade, mas ali já piora também o transporte de oxigênio. Tem uma curva, e quem faz esportes de endurance, geralmente tende a ter uma redução dos glóbulos vermelhos. Acontece o que a gente chama de hemoexpansão. Então, assim, principalmente para quem vai entrando na longevidade, com a alta performance, essas coisas, aí é o piloto de Fórmula 1. Aí começa a fazer diferença aquele milésimo de segundo. Então, quando o básico está sendo muito bem executado, coisas que talvez não tenham um valor tão grande para o mundo real começam a ganhar mais importância. Mas quando, por exemplo, você está... A gente tem que falar de sono, né? Posso falar um pouquinho de sono? Porque sono é o principal elo da engrenagem que vai mexer nessas 4... É o não negociável. É o não negociável. O sono, eu diria que é o não negociável, tá? Porque
ele é o principal elo da engrenagem que gira todo o resto, tá? O sono, por exemplo, Germano, e eu tô falando isso não é por opinião ou por estudos ruins. Tem estudos muito bons com sono, avaliando, por exemplo, todos os domínios da cognição e até o comportamento alimentar. Tem até um trabalho recente que outro dia eu coloquei, eles pegaram ali uma quantidade, se eu não me engano, foram 28 pessoas, levaram para um laboratório de sono, deixaram elas no mesmo ambiente para elas se habituarem, dormirem lá por uma semana, 10 dias, todas igual, e depois eles dividiram esses dois grupos em um grupo que teve o sono interrompido 5 horas e meia e o outro em 8 horas e meia. E aí eles fizeram avaliação de marcadores metabólicos, de questionários ligados ao comportamento, coisas validadas, e muita coisa muda, tá? Por exemplo, um paciente que está perdendo peso e está em emagrecimento, se ele tem um sono melhor, primeiro, ele consegue ter mais perda de massa gorda do que massa magra, tá? O estudo da Nedelcheva comprova isso bem. Ele consegue ter melhor controle alimentar. Quando a gente está com sono fragmentado ou ruim, não é só o quantitativo, o qualitativo também. Eu tenho pior controle dos impulsos hedônicos, que são esses impulsos que a gente tem, principalmente fim de dia. Comer um docinho, beliscar um negócio mais palatável, entendeu? A irritabilidade está muito associada também ao sono e principalmente o cognitivo, né? Nós tendemos a tomar muitas decisões ruins quando nós estamos com sono falho. Tem muita coisa. Você já viu aquele estudo que... Eu li o livro Por que Nós Dormimos. Sim, esse livro é bom também. Eu tenho um tempo que eu li ele até. Wesley que me indicou. O Wesley acho que é o melhor exemplo. O Wesley é um cara que, por incrível que pareça, por mais que eu já trabalhasse bastante com isso, quando eu comecei a atender ele, o sono é religioso para ele, entendeu? Eu já tinha isso em mim, mas assim, ele me inspirou muito nisso também, porque a gente começa a ver, quando a gente está no início dessa jornada do empreendedorismo, não é todo mundo que abandona, seja no início ou já na metade, digo, abandono de começar a entender esse tempo precioso e negociável do sono. Muitas vezes eu vejo empresários de 20, 30 anos, com empresas muito grandes, que ainda estão naquela luta. Aí começa a fazer o quê? Venvance de manhã para durar durante o dia, Zolpidem ou algum outro remédio à noite para dormir. Aí eles começam a bagunçar outros domínios, a libido, a vontade, aí já coloca outro medicamento para aquilo. Aí, de repente, aquilo ali não é um carro de Fórmula 1, é um carro de Fórmula 1 remendado, com motor de Fusca, que uma hora vai dar problema, entendeu? E quase sempre dá. E aí no marketing os caras falam que você tem que ser workaholic, que você tem que trabalhar 16 horas, dormir pouco mesmo. Exato. Essa cultura... Dormir pouco mesmo, que equilíbrio não existe. Você já ouviu isso na internet, claro, né? Eu cresci com essa cultura também, né? Nos últimos 10, 15 anos. Então, assim, acho que em algum momento isso é um pouco necessário. Sim, é difícil também você fazer algo além da média, prazo, mas não é sustentável. Quanto antes você conseguir, pelo menos botar essas coisas negociáveis, pelo menos o exercício físico, é muito difícil alguém pegar e fazer todo o checklist desses pilares. É muito difícil. Eu acho que nem a gente consegue hoje 100%, entendeu? Mas se a gente conseguir fazer um pouco mais, né? O feito é melhor do que o perfeito não feito. Eu sempre costumo dizer isso. Então já é um processo e aos poucos a gente vai implementando isso. E o sono, ele tá ligado à cognição de uma forma assim absurda, muito mais que a gente pensa. A inteligência do sono. Muito, porque a gente consolida a memória em fases de sono profundo, sono REM, entendeu? Você deve monitorar seu sono hoje também, não monitora? Meu sono tá ruim. Eu tenho essa dificuldade também. Meu sono tá ruim. Mas você consegue notar que pequenas coisas às vezes perturbam bastante ele ali? Coisas pequenas, às vezes, quando ele tá regulado? Meu sono tá ruim. Então, hoje eu tenho procurado fazer ali Ainda não acertei a mão, né? Mas o horário que come é importante. Então, eu tenho procurado comer no máximo às 7 da noite. Para as 10 horas eu ir dormir. Porque eu acordo 5h30. Então, se eu acordo 5h30, tenho que dormir pelo menos 7 horas e meia. 10 horas eu tenho que estar na cama. A higiene do sono começa quando a gente acorda, né? Você já deve ter ouvido essa frase. Mas aí eu tenho que fazer a engenharia reversa. Para eu acordar 5h30 e dormir 7 horas e meia, 8 horas, ou 9h30 eu tenho que estar na cama. Para eu estar 9 horas e meia na cama, que horas eu tenho que largar o celular? Exato. E que horas eu tenho que comer. Exato. Porque não adianta eu ir comer com a insulina lá em cima. E aí tem um monte de coisa aqui, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas o principal é a gente tentar criar uma rotina. Acho que isso é importante. Eu sei que eu mesmo fiz rotina isso muitas liberta, vezes. Eu falo, na saúde e na empresa, rotina liberta. Sábado eu vou acordar meio-dia porque eu posso. Tudo bem se você não consegue ter o máximo, pelo menos o mínimo adequado durante a semana. Tem estudos que mostram que... tentar recuperar um sono perdido é melhor do que você deixar para lá e continuar com mais privação. Mas criar a rotina... Por isso que quando a gente acorda, a gente está criando o quê? O nosso cérebro está entendendo como eu vou ter um ciclo circadiano ali bem criado, né? Porque, olha, a gente fica com iluminação o tempo todo. Não é só iluminação. Estímulos auditivos, a quantidade de pensamentos, que é o que você falou, tirar o celular, desligar, não ficar com a cabeça hipotetizando muita coisa. Então, assim, o sono é uma coisa importante. Tem alguns manipulados que podem ajudar o sono, muito além de melatonina, que é uma coisa um pouco... generalizada. A melatonina geralmente é um
hormônio / suplemento que ajuda um pouco na indução e na facilidade de recuperar um pouco o padrão do ciclo circadiano. Então é muito bom para o médico que dá plantão, para o policial, mas algumas pessoas às vezes ficam com sono agitado com melatonina, entendeu? Ô, André, eu vou falar uma coisa aqui para você, né? E aí depois a gente vai para isso aqui por causa do time, do horário, tá? Perfeito. Mas eu acho que a melatonina... Criou-se um monte de coisa sobre a melatonina. Eu vou falar dos poucos estudos que eu fiz sobre melatonina. É assim, ó. Você tem primeiro o precursor da melatonina, que ele é o mesmo precursor da serotonina, né? Então, o que faz você produzir melatonina para dormir, ele faz você produzir serotonina para acordar. Então, a pessoa toma melatonina e aí o brasileiro ele tende a acreditar assim, qual que é a dose? Então, você vai lá na farmácia, você vê a melatonina de 0,25, você vê a de 10. Aí você fala, 10 é melhor. Exatamente. Né? Aí o cara vai e toma de 10. E aí ele acha que isso ele está fazendo vai conseguir dormir melhor. Aí ele acorda 5:30 da manhã, e ele não precisa mais de melatonina no corpo às 5:30 da manhã, ou às 7 da manhã, dependendo da hora que ele acorda. Ele tá cheio de melatonina no sistema. Aí ele não produz serotonina. Bagunça tudo. Cara, bagunça tudo. Então é assim, ó. Em vez de você tomar melatonina, quando você acordar, eu gravei um podcast com ela, quando você acordar, pega olho no sol. Sim. Quando chegar à noite, larga o celular antes da hora, né? Se você tiver aquele óculos que protege da luz azul, usa aquele óculos, pega um livro para ler, porque o livro vai te dando um soninho gostoso. Uma luz fraquinha, pega um livro para ler, sai mesmo. daquele excesso de dopamina do celular, né? Não toma melatonina. Para a maioria das pessoas não. Porque assim, existem duas coisas que ajudam no sono, Germano. O efeito placebo dos medicamentos, de saber que você está usando alguma coisa ali, às vezes te facilita a relaxar. O efeito placebo e o nocebo a gente nunca pode descartar, eles são muito potentes. E o que você falou, muito bem colocado, o que a gente produz de melatonina não é uma quantidade de 5, 10 miligramas, é bem menos, entendeu? E ainda tem uma questão, às vezes você está usando melatonina sem precisar, algumas pessoas acabam tendo uma mudança da ciclicidade do sono. Talvez alguns de vocês que já usaram vão, às vezes... sentir ou já passaram por isso, eu mesmo já passei. Às vezes você até induz o sono, beleza, aí você acorda 2 da manhã em hipervigilância. Você deu uma quebrada no ciclo correto de sono de todas as fases. Ou fica com sono mais agitado. Então, assim, não tem muita coisa com bom grau de evidência, mas, por exemplo, a valeriana é uma substância que, dentre todas que tem, ela é mais estudadinha. Quanto que você é? Dose de até... O chá também serve, tá? O chá também serve. Então, assim, valeriana... Valeriana e mulungu. Isso. O chá também, né? Você faz com... Ou você usa em cápsula, mulungu? Não, os dois é chá. Não, mas dá pra fazer o chá, tranquilo. O chá, às vezes, você não vai saber a dose exata. É infusão, né? Isso. Eu não deixo ferver lá, eu jogo, faço na infusão. Às vezes a gente não sabe exatamente a dose, mas são substâncias, por exemplo, a valeriana tem uma comprovação boa mesmo, tá? O mulungu, a passiflora, tem um grau mediano, mas tem um efeito, sim, positivo. Depois vem a ashwagandha, algumas outras coisinhas assim. Mas você também não precisa de 20 substâncias para dormir. 2, 3 coisinhas que já te ajudem Cuidado com o excesso. Pra você evitar ter que usar uma trazodona, um zolpidem, um prisma, entre mil outros medicamentos que existem, já ajudam bastante, tá? Vamos pegar os tópicos, Germano? Então vamos pegar os tópicos. Então o Bemer, ele pode ser recomendável, mas... A gente tem que entender para quem também, né? Se eu tenho essa demanda. Porque assim, é igual eu pegar um Numile e colocar combustível de Fórmula 1 ali. Faz sentido? É bom, às vezes, quando eu já estou com tudo organizado, eu trabalhar para melhorar essa microcirculação. É mais uma coisa, né? É mais um plus, digamos assim. Legal. Entendeu? Então vamos lá. Hormônios, né? Síndrome metabólica. Perfeito. A gente tem a síndrome metabólica no conceito que você trouxe, e tem a síndrome metabólica do conceito médico, que basicamente a síndrome metabólica no conceito médico é o quê? Metabolizar mal a glicose, ganhar peso, ficar com a cintura abdominal um pouco maior, tanto em homens quanto mulheres, e descer o colesterol HDL. São os critérios que a gente usa para a síndrome metabólica na medicina. Diminuir a resistência insulínica é fundamental. É fundamental. E para a gente reduzir a resistência insulínica, principalmente é através do exercício físico. Por que todo médico joga isso da boca para fora? Porque quando eu consumo ATP, a molécula que faz a minha fibra muscular contrair ATP, eu quebro ela em ATP e, AMP e ADP. Que é adenosina trifosfato, fica amônio e adifosfato. Quando eu quebro essa molécula, dentro do músculo, eu tenho uma sinalização para o músculo captar mais glicose. Usei energia, preciso captar mais glicose. Então, tendo uma massa muscular melhor e tendo atividade física, eu puxo melhor, vamos usar esse termo mais simples, a glicose da corrente sanguínea para o local que ela tem que estar, que é dentro da célula. Entendeu? E eu não preciso de insulina lá para consumir. Não precisa, porque a insulina ela vai cada vez sendo mais produzida para compensar. É igual eu vim aqui na sua empresa, eu interfonei, ninguém me atendeu.
entendeu. A insulina é que é interfona. Se ela está interfonando e o GLUT, que é o receptor que busca a glicose para a célula, não atende, o que a gente vai fazer? Vai começar a interfonar mais, bater mais alto. Então, o aumento da produção de insulina, ele compensa a resistência. Até que chega um momento que ele não consegue compensar, a glicose não entra, fica no sangue. Aí aumenta a glicemia de jejum e aumenta o resto, entendeu? Aí, com o tempo, vira uma diabetes ali. Então, a síndrome metabólica, por conceito, é isso. Se a gente puxar para o nosso cenário de performance, Germano, o que a gente tem que ter em mente? Hoje, a principal causa, aí é uma área minha de estudo bastante, do livro que eu publiquei e tudo mais. Até 20 anos atrás, não era normal um homem com menos de 50, 60 anos de idade ter deficiência de testosterona. Não era normal. Hoje a mídia exagera muito isso ainda porque virou um mercado muito lucrativo. No entanto, cada vez mais a gente tem homens mais jovens com deficiência de testosterona mesmo. E isso é oriundo principalmente da síndrome metabólica do sobrepeso, porque quando a gente está com sobrepeso e obesidade, tem um componentezinho, que é a quispeptina, que é uma substânciazinha, que ela sinaliza lá para o hipotálamo e para a hipófise, que são regiões que produzem os hormônios que estimulam a produção de testosterona a reduzirem, tá? Principalmente o LH. Então, o hormônio LH, que é o hormônio que estimula o testículo a produzir testosterona, ele vai caindo progressivamente à medida que eu vou ganhando peso cada vez mais. Claro que isso é individual, tem homens que às vezes com muito peso não tem esse problema, homens que com pouco aumento de peso já tem, por isso que tem que ser avaliado, não é regra, mas isso acontece. E aí é tudo interligado. Você já está com o indivíduo mais sedentário, que já está com o cognitivo pior, mais risco de depressão, ansiedade, burnout. Função sexual vai lá para baixo, aí ele começa a ter declínio de testosterona. O declínio de testosterona leva à piora do comportamento, por exemplo, competitivo, tá? A presença da testosterona em algumas regiões corticais está ligada ao comportamento motivacional competitivo. Não é à toa que nós homens às vezes competimos por coisas bobas, né? Vamos ver quem pula do penhasco mais alto no mar. Não é necessário, mas até no meio empresarial é importante que tenhamos essa vontade, o drive propriamente dito. Essa agressividade, né? Exato. Ao mesmo tempo, eu começo a ter, por exemplo, mais facilidade de acúmulo de massa gorda do que massa magra, menos o drive de querer me exercitar. Então, tudo vira um sistema de bola de neve que se retroalimenta negativamente. E aí eu tô com sobrepeso, tô dormindo mal, e aí eu começo a parar de me exercitar e vai instalando um quadro um pouco mais de anedonia ou até uma depressão, ou entra o esgotamento, que muitas vezes vai estar ligado a questões que tem um fator de risco, a falta, tudo isso que eu falei, e muitas vezes também um ambiente profissional, né? Eu fiz uma iniciação científica em burnout dentro da minha faculdade de medicina, tem um bom tempo isso, e assim, a gente ficou abismado, Germano, com o nível de prevalência de burnout, isso eu estou falando uns 10, 11 anos atrás, tanto em alunos quanto em professores. E o burnout, ele é perigoso, porque ele te gera uma espécie de uma anedonia. O burnout não é uma depressão, é uma entidade recente. O que é a anedonia? Anedonia é quando a gente está... Porque assim, a gente tem diversos nuances em transtornos depressivos, depressão maior, né, distimia, entre outras coisas, mas... A anedonia é quando você basicamente, vamos tentar caracterizar, não com termos tão médicos específicos, mas é quando você basicamente está sem ver cor nas coisas, desmotivado, funcionando no piloto automático, coisas que te motivavam antes não te dão a mínima motivação. Você começa a ficar apático, sem se importar muito com o sofrimento alheio ou com atingir uma meta ou alguma coisa. Você já deve ter vivenciado talvez casos assim aqui dentro. É uma coisa muito comum hoje, tá? Não é uma coisa que era tão reconhecida há um tempo atrás, está começando a ser cada vez mais reconhecida. É uma entidade real, um esgotamento, e é uma coisa que acaba retroalimentando mais ainda as outras, que você entra em burnout, você começa a querer cada vez menos cuidar de si, não se importar com você mesmo e com os outros, e aí vira todo esse processo ruim. Então, assim, sair do burnout é fácil? Não é tão simples. É porque eu acho que sair do burnout ele vai depender não só de você cuidar dos 4 pilares que você falou, do ambiente, mas você cuidar da história que você conta para você, exato, né? Porque eu acho que o burnout ele tá muito ligado. Sim. Eu tô lendo um livro, aqui no EAG a gente tem uma cultura, então a gente faz o método Kumbuka. Eu já gravei podcast para falar do método Kumbuka. Que vocês fazem isso. E eu tô lendo o livro Comunicação Não Violenta. E aí, no prefácio do livro Comunicação Não Violenta, quem faz o prefácio é o Deepak Chopra. Deepak Chopra, se eu não me engano. Chopra, E ele fala que todo ser humano, ele tem, na comunicação não violenta, é o seguinte, todo ser humano, dentro de si, ele tem um guerreiro. E aí, por que você tem uma comunicação violenta? Porque dependendo do que você está ouvindo, se aquilo vai contra aquilo que você acredita, que foi formado suas crenças e valores, sim, e suas crenças e valores, elas foram formadas não por fatos, elas foram formadas pela sua percepção individual pela de sua mundo. Percepção sobre coisas que geram sentimentos, você tem uma agressividade, né? E essa agressividade
né, essa agressividade que você tem e você não sabe que você tem, ela vai causar algum tipo de pensamento. Sim. Né? Então, o burnout está ligado... Pensa que a gente está num mundo dividido, tá? Entre a direita e a esquerda, beleza? O cara que é de esquerda, quando ele lê qualquer coisa da direita, automaticamente ele já gerou toda essa energia Sim. que vai levar ele para um problema de saúde mental. Sim. Sim. E o cara que é de direita, quando ele lê alguma coisa do cara de esquerda, vai gerar nele toda uma energia... Sim. que vai levar ele, de alguma maneira, para um esgotamento mental. Sim. Essa é a minha leitura, eu não sou médico, é uma leitura, Não, uma mas ela observação. faz parte do quadro, Né? sim. Então, no livro A Comunicação Não Violenta, ele fala disso. Ele fala assim, cara, você tem que respirar, entender quais são suas crenças e valores, tentar olhar como um observador para não deixar aquilo te consumir. Exato. E aí as pessoas trazem isso como saúde ocupacional, que eu acho que sim, tem uma parte. Sim. Né? Tem uma parte, mas não é só isso. Eu acho que o ser humano não é só o trabalho, ele tem todo um contexto e a gente está num contexto bastante perigoso. Então, ó, síndrome metabólica, Mounjaro e Ozempic e emagrecimento. Bom, a gente não pode deixar de... Só deixa eu segurar um pouquinho aqui. Claro. Um pouquinho aqui. Olhar para a insulina e pensar tudo que faz você diminuir tua resistência insulínica é fundamental para a síndrome metabólica. Fundamental. Para a saúde como um todo. Para a saúde como um todo. Para tudo mesmo. Porque a resistência insulínica desregula todo o resto. Desregula todo o resto. Saiu da homeostase... Quase todos os quadros que a gente tem como desfecho final, AVCs e infartos, eles nascem de duas principais coisas, resistência insulínica e hipertensão. Por isso que são as doenças crônicas mais prevalentes que a gente tem. Todas as outras coisas que levam à morte, muitas vezes, estão ligadas a elas também. A nefropatia hipertensiva e diabética, ou seja, pessoas que vão a óbito por insuficiência renal dos rins. As principais causas são diabetes e hipertensão, porque são doenças que acometem todos os órgãos, entendeu? As próprias questões cognitivas também. Então é muito importante cuidar disso com exercício, com alimentação, ter um aspecto qualitativo e quantitativo também, né? Fibras muitas vezes auxiliam muito nesse controle, redução da carga glicêmica da refeição. E a gente nem falou de intestino, não vai dar para falar. Pode marcar uma outra conversa. Eu falei, eu cheguei pro pessoal, o Germano costuma falar uma hora e pouco. Eu falei, acho que é pouco. Eu costumo falar muito. Mas a gente acaba caindo numa outra questão que eu falei mais cedo, Germano. Lembra que eu comentei com você, olha, você conhece com certeza alguém que usa rosuvastatina, losartana, metformina, medicamentos, que eu digo assim, para hipertensão, diabetes ou coisas do tipo, tá? Ou alguém próximo conhece. Enfim, é uma coisa prevalente. São medicamentos que quem usa, com certeza não gostaria de estar usando, mas eles são medicamentos porque a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, DCNT. Que são doenças que elas não surgem da noite pro dia. Ninguém fica diabético. Eu tô bem hoje, amanhã eu tô diabético. Isso não acontece. É longo prazo. É uma doença insidiosa e progressiva. E quando ela acontece, é como se fosse, na maioria dos casos, tarde demais para eu conseguir voltar pro meu status prévio, naturalmente ficar sem medicamento. Existem sim quadros de remissão. E hoje, quando você fala de Mounjaro e Ozempic, é uma conversa difícil de ter. As pessoas não gostam de olhar dessa forma, mas é a forma mais acadêmica. A obesidade, você não fica com a obesidade de hoje para amanhã, fica. Você não vai chegar aqui amanhã com 70 quilos a mais. É uma coisa insidiosa também. E essas duas coisas, elas estão muito... Por exemplo, você falou inflamação. Inflamação é uma palavra vaga, você concorda comigo? De onde que vem inflamação? Eu posso estar inflamado porque eu peguei uma infecção de um vírus, de uma bactéria, mas a inflamação, que é a inflamação que a gente costuma falar de forma geral, é uma inflamação que ela vem de coisas que chamam citocinas. Já ouviu falar de citocinas? Sim. Citocinas são moléculas que sinalizam para outras regiões do corpo e moldam, de certa forma, a função dos tecidos e a função imunológica. Quando eu estou cada vez mais com tecido adiposo sendo acumulado, eu produzo mais citocinas. E são citocinas que a gente chama de citocinas inflamatórias. Então, são moléculas, por exemplo, muito tecido adiposo produz TNF-alfa, resistina. O que é esse nome resistina, te lembra? Resistina. São moléculas que, por exemplo, atrapalham a sinalização da insulina no receptor dela e elas abafam um pouco esse sinal, que seria o interfone da analogia. Então, o sobrepeso e obesidade também gera grande parte dessas doenças, são comorbidades associadas, só que a gente olha para a obesidade hoje de uma forma muito errada. Inclusive, a gente vê polêmicas aí saindo, não vou mencionar nomes, mas você deve saber. A gente teve 2 eventos lá do Foco, o evento do Thales com os 30 demitidos, isso, teve o evento do Guto, exato. E aí eles tratam aquilo mais como um show do que não é uma coisa... Do que como ciência no final do dia. Só que assim, às vezes é triste porque a pessoa que sofre daquilo, ou o médico que não entende bem e vai tratar, ele não vê como é para aquilo ser visto.
Então, por exemplo, eu acabei de falar para você que uma placa de colesterol que vai se formando na artéria, ela não forma em um dia ou dois. Ela vem de uma coisa lá dos 30, dos 40 anos em décadas, entendeu? E aquilo culmina num risco lá na frente. A obesidade, tudo bem, tem casos, igual na pandemia, eu atendi pacientes que ganharam 30 quilos por N motivos. Quanto mais rápido você ganhou peso, mais fácil você perder esse peso rápido. Quanto mais anos você está passando com esse peso aumentado, mais difícil é. E por que isso acontece, Germano? Você já teve contato com alguém com alguma doença psiquiátrica mais relevante, para usar um exemplo mais extremo? A minha sogra tem esquizofrenia. Perfeito. Eu também tenho um parente com esquizofrenia. É uma doença diferente, é uma doença neuropsiquiátrica. Não basta você chegar para um paciente com esquizofrenia e falar, olha, para de ouvir essas vozes da sua cabeça. Isso aí, é só você silenciar elas. Ele não consegue fazer isso. Né? Uma pessoa que está com um transtorno de depressão grave mesmo na cama, adianta você chegar e falar, pensa positivo, vai dar tudo certo. Então, levanta, faz o que tem que fazer. Eu sei que parece extremo, mas é igual você fraturar o seu fêmur e eu falar, Germano, pensa positivo, vai curar. Não é bem assim. Então, assim, eu sei que é uma visão extrema, mas a obesidade, sobrepeso, não é aquela barriguinha ali. Então, assim, é um tipo de condição que você tem mudanças no funcionamento neurofisiológico, tá? Núcleo accumbens, área tegumentar ventral, são regiões que controlam a nossa relação com o alimento, impulsos. Tá? E aí o que acontece? Obesidade não é exatamente uma escolha, né? Igual foi colocado ali, eu não vou entrar muito nisso, mas é algo que também pode nascer de escolhas ruins, quando a gente poderia ter melhores percepções de escolha, mas a gente é moldado muito pelo ambiente. Então, quando ela se instala, a forma de ver a obesidade hoje é de ver uma doença crônica, entendeu, Germano? O número de pessoas que conseguem se curar da obesidade, se manterem dentro do peso sem nenhum medicamento, ele é muito pequeno. E isso eu não falo pela minha experiência própria. Tem 2 estudos muito grandes que avaliaram durante anos. Tem um estudo que chama Luca Head. Eu vou mencionar ele rapidinho, porque é legal pra gente falar de Mounjaro e Ozempic. Posso? Dá tempo? Pode. O que acontece? Dá tempo não dá, mas a gente vai falar. Vamos um pouquinho. O Wesley vai me xingar lá depois também. Mas enfim, eu vou tentar ser rápido. Esse estudo tentou fazer o seguinte, tá? Todo mundo fala que fazer exercício, dieta e se cuidar bem resolve para perder peso em quem tem obesidade. Pegaram e falaram, vamos fazer a intervenção mais intensiva que eu conseguir aqui. Então, eles pegaram ali durante alguns anos esses pacientes e botaram eles para ter uma sessão de terapia semanal, personal, tá? Nutricionista, alguém que fizesse tudo controladinho para eles e interviram dessa forma. Eles perderam, depois de mais ou menos ali 12 meses, cerca de 8,9% do peso corporal. É muito bom perder peso, mas não é um peso tão grande assim. Depois, para o segundo ano e para os outros anos consecutivos, mais da metade não conseguiram manter o peso perdido. E isso acontece não é por falta de força de vontade, é porque ocorre uma mudança neurofisiológica que envolve a leptina, a grelina, entre outras coisas, que é igual um tanque do carro. O seu carro não acende, se não for elétrico, o seu carro não acende o tanque de gasolina quando está ficando baixo a reserva? Nós somos assim. Se você ficar, por exemplo, sem comer muito tempo, você vai liberar hormônios e ter ações que te fazem sentir fome e buscar alimento. O problema da obesidade é que é uma doença do balanço energético. Então, o tempo vai passando e você fica com um peso muito alto, o set point do que o corpo interpreta como reserva de energia, ele muda. Então, você tem muito estoque de energia acumulado, mas o corpo ele se sente normal. Então, a partir do momento que você começa a perder um pouco de peso, você começa a ter sinais que contrapõem aquele peso perdido. É como se o seu tanque de gasolina acendesse a luz da reserva quando você estivesse cheio e fosse para um quarto. Isso é o motivo pelo qual a maioria das pessoas não tem nem dificuldade de perder peso, mas sim de manter o peso perdido. Daí que vem o efeito sanfona, daí vem ainda o maior desafio que mesmo o Mounjaro e o Ozempic não resolveram, que é, eu vou usar o medicamento, vou perder peso, mas e quando eu parar ele? A gente vai ter reganho na maioria das vezes. Existem casos de sucesso, tem muitos pacientes, a gente vê muitas histórias, mas a maioria, que às vezes a gente não está observando, são pessoas que não conseguem manter esse peso perdido. E aí, onde que entra o Ozempic e o Mounjaro? Até 10, 12, 15 anos atrás, a gente não tinha medicamentos muito bons para tratar o sobrepeso. Era o quê? Sibutramina, rimonabanto, anfetaminas, não sei se você lembra muito dessa época assim. E eram medicamentos que eles tentavam suprimir o apetite pelo um efeito ali cerebral, só que eles ainda podiam dar o risco do aumento da pressão arterial. A sibutramina ela até chegou a ser proibida, voltou no Brasil, hoje ela ainda pode ser prescrita, o paciente tem que assinar um termo grande. Na Europa, se eu não me engano, ela está banida até hoje. E aí é um medicamento que reduz o peso, mas não aumenta, não melhora a expectativa de vida de forma tão relevante. Aí veio a liraglutida, o Victoza e o Saxenda, o Ozempic, que é a semaglutida, o Mounjaro agora, que é a tirzepatida. E realmente tá vindo o tal do Godzilla. E tá vindo a retatrutida, tem a survodutida, tem muitas coisas ainda, mas outro dia a gente conversa disso. Então, são medicamentos que eles mudaram o jogo porque eles nasceram para tratar diabetes mellitus
E olha só, a diabetes é uma grande causa de quê? De morte cardiovascular. Então, reduz o risco cardiovascular. Que é um dos pilares. Que é um dos pilares da longevidade. Ao mesmo tempo, perdendo peso melhora muita coisa, entendeu? Então, são drogas que mudaram o panorama do tratamento. Aí, uma coisa que as pessoas não aceitam, que realmente é ruim, eu também, como paciente, eu entendo, poxa, eu vou ficar dependente de medicamento para o resto da vida, será? Acontece que pode ser a possibilidade. Provavelmente, igual você toma um antihipertensivo, o futuro, para quem tem a condição de bancar, esses medicamentos, mesmo que a dose vá sendo reduzida, se possível, vão se tornar medicamentos de uso crônico, entendeu? Pouca gente tem conversado disso, porque envolve um pouco da aceitação, aí envolve um pouco de crenças da indústria farmacêutica, que, óbvio, eles estão lucrando bilhões e bilhões, é absurdo. O PIB da Dinamarca ficou positivo só pelo Ozempic, entendeu? Só que é fato que a obesidade é um problema que a gente não tem como negar. Tem estudos de custo da obesidade para o sistema americano, europeu, até aqui no Brasil. Então, são medicamentos muito interessantes. Por quê? Eles melhoram o risco cardiovascular. Ah, mas eu ouvi falar que causa risco de pancreatite, disso, daquilo. Não. A gente vai ter falácias, notícias em mídia. Todo medicamento traz riscos. Uma dipirona que eu tomar pode me dar aplasia de medula, mas para quem precisa do medicamento vai ter muito mais benefícios do que riscos, entendeu? E o mais legal não é um medicamento que tem um efeito anfetamínico no cérebro. Ele basicamente tem efeitos cerebrais. A gente tem um estudo, por exemplo, de janeiro desse ano que mostra que pacientes que consumiam muito álcool, né, que é o mecanismo hedônico, reduziram bastante o consumo de álcool. Parece ter um efeito nesse aspecto comportamental. Melhora a glicemia, melhora indiretamente um pouco o equilíbrio dos lipídios, mas, novamente, como tudo que é bom ou que vira hype, a gente tem muita desinformação. Vai ter desinformação. Testosterona é a mesma coisa. Para quem tem reposição, para quem tem deficiência, repor testosterona é muito importante. É bem comprovado que não aumenta o risco cardiovascular. O estudo Traverse trouxe isso agora em 2023 e bateu o martelo de vez. O problema é, muita gente que não tem deficiência, por ouvir falar, está fazendo reposição de algo que não está faltando. Aí são outros 500, entendeu? Desregula o eixo Isso é muito TPC. comum no nosso meio empresarial, entendeu? E aí tudo bem, você estava com 400, você está usando e está com 800, não é uma reposição, mas você também não está correndo acima do limite de velocidade. O problema é, por exemplo, eu atendo com frequência empresários que estão sem dormir, dormem mal pra caramba, aí tá tudo descompensado, aí não tem energia para treinar, a disposição tá ruim, etc. E aí ele vai em algum médico que, toma aqui, ó, você vai usar uma por semana. Aí a testosterona vai para 2.000. Germano, é igual uma droga. Droga é bom. Droga no início é bom. Uma anfetamina te deixa ligadão, felizão. Só que muitas coisas que te fazem sentir bem não te fazem bem. Eu sempre tenho essa frase, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, não é um bicho de 7 cabeças, para próstata, essas coisas todas, tranquilo, tá? Mas tem que ser bem aplicado e bem entendido. Por isso que é bom de ter um profissional que explique bem o que é a reposição, que é manter uma testosterona até 800, com a margem de variação, se for a reposição injetável, até 1.000, 1.100, mas que você não vai ficar usando uma por semana, não é bem assim. Isso tem um trade-off de saúde também, já vai contra a longevidade. Legal. Tá bom? Pra gente finalizar aqui, burnout, e a gente finaliza. Vamos. Burnout. O que você quer que a gente converse mais específico sobre o burnout, Germano? O burnout, ele é uma saúde ocupacional, principalmente a gente pensando na NR1 que está vindo aí. Ele é uma saúde ocupacional ou não? Ele tem outros aspectos que a gente precisa cuidar deles. Eu gostei muito do conceito que você trouxe, porque eu concordo com você, tá? E academicamente isso está correto. O burnout, ele tem um componente ocupacional, sim, com certeza a gente tem, tá? Mas ele depende, obviamente, de todos esses aspectos psicológicos acerca de como esse indivíduo teve todo o seu construto de vida, a narrativa que ele criou para si mesmo, os estressores desse ambiente, se eles estão ali manejáveis ou não, entendeu? E aí sim, um dos tratamentos, aspas, para o burnout é o afastamento profissional, né? Tá vindo até agora, se já não veio uma lei que permite esse afastamento por quadro de burnout. E você acha que isso vai adiantar? Cara, se todo o resto não for cuidado? Eu acho o seguinte, eu particularmente, né, sendo empresário, eu tenho uma visão enviesada. Sim, mas então, eu preciso falar para quem está ouvindo que a minha visão é enviesada, porque eu aceito a outra visão, né? Sim. Eu acho o seguinte, cara, a corda estoura para o lado mais fraco. Então, a gente está num contexto que vai levar as pessoas por burnout, independente da pessoa trabalhar ou não. Ela pode não estar trabalhando e estar em burnout, né? E aí é o seguinte, poxa, eu aqui que estou criando essa narrativa do país que a gente vive, trânsito, violência, buraco na rua, não tem água e não tem esgoto, o dinheiro acaba antes do mês, né? Claro. O governo gasta mais do que arrecada, a inflação está alta, a taxa de juros está alta. Poxa, se eu for falar que o que eu estou fazendo está gerando burnout nas pessoas,
Sim. Então, o que eu faço? Jogo a culpa em alguém. Em quem? No lado mais fraco, na empresa. Por quê? Porque é uma narrativa que pega. Né? Não estou falando que a empresa não estressa, não estou falando que não tem ambientes de trabalho, não é disso que eu estou falando. Sim, sim. Eu estou falando que ele não é só uma doença do trabalho. Eu acho que ela é ocupacional no sentido de ser do mundo que vivemos hoje. Se a gente for pensar para um conceito fora do que é o conceito certo. Porque eu concordo 100%, Germani. Quando eu falo, por exemplo, que nós vivemos hoje, antes de qualquer questão de crise econômica, entre outras coisas, nós vivemos uma crise social. Tá? Vamos só entrar nesse papo rapidinho para a gente falar de burnout. Biologicamente, aquilo que eu falei no início do podcast, quando eu penso em pressão evolutiva, não dá tempo de eu criar, por exemplo, digamos que eu comecei... Por exemplo, por que as pessoas têm os olhos azuis? Porque na região que elas viviam tinha uma mudança na luminosidade, e depois isso expressou e de um gene depois virou... Isso não acontece em 1, 2 gerações, isso demora muito tempo, entendeu? Por que eu estou falando isso? Nós, como seres humanos, nós não estamos acostumados ou vivenciamos nos últimos milhares de anos toda a questão informacional que a gente tem hoje. Nós fomos feitos para vivermos em grupos menores que foram crescendo, mas nunca foram tão interconectados, nunca foi tão simples eu pegar um celular e entender e queimar todas as etapas de alcançar um objetivo, um desfecho, uma riqueza, uma frustração. E, na minha visão pessoal, isso é a minha opinião, tá, pessoal? Não estou falando agora de ciência propriamente dita. Eu acredito que nós estamos vivendo uma crise de saúde mental que o burnout só faz parte dela. Não é que é o trabalho especificamente. Isso é uma crise muito importante de como a gente processa tudo isso. E, claro, aí dependendo de onde nós estamos e de tudo que você trouxe, desse construto pessoal de uma vida, da narrativa que a gente cria ali interna, a gente vai tender a ter um quadro de burnout. Assim como a depressão. Não tem pessoas que antigamente ficavam, nossa, mas como que aquela pessoa é muito rica, ela nem trabalha, não faz nada, não tem obrigação, como que ela tem depressão? E eu tô aqui assim, eu queria ter depressão daquele jeito, porque a pessoa não entende bem, né, o cenário, o conceito, que é uma questão muito mais do comportamento e do mundo ao seu redor. O trabalho faz parte desse mundo, mas não especificamente é só o trabalho, talvez como muitas pessoas querem trazer essa narrativa. A gente não sabe como está dentro de casa da pessoa, né? Não sabemos. Aí a pessoa tá falando assim, a crise é do burnout, mas como que está dentro de casa? Exato. E sofre agressão dentro de casa? Não sofre agressão dentro de casa? E tudo isso que a gente circulou, esses pilares, eles vão favorecer com que uma pessoa acabe tendo burnout. E, assim, eu sou um cara um pouco crítico demais, eu não soltei tanto esse lado aqui. Mas assim, eu acho que nós vivemos uma cultura que tende a passar muito a mão na cabeça e fragilizar tudo. E na minha visão, isso, de certa forma, enfraqueceu muitas questões de como as pessoas lidam com determinadas coisas. E como desenvolvem a resiliência. Por quê? O que é comum? Eu vejo isso como médico diariamente. Isso é um viés do ser humano. A gente, em vez de trabalhar a nossa metacognição e a nossa capacidade de olhar para dentro, a nossa tendência é que a gente sempre coloque uma máscara ou uma camada para proteger a gente de sentir a realidade, ou o mais próximo dela. Isso já é acadêmico também, por quê? Isso é a ciência da neuropsicologia por trás de traumas. Né? Você vai, por exemplo, ver determinados serial killers, entre outras pessoas com determinadas questões até extremas, igual eu estou citando. Você sempre tem um trauma que, de alguma forma, esse trauma ele é mascarado. Óbvio que aqui é o extremo, mas para questões do dia a dia, nesse construto, uma questão de ego, desde um bullying da infância, uma frustração no trabalho, como essa escadinha vai sendo construída, que forma esse ser humano, eu acabo tendo uma dificuldade muito grande de ter o olhar para dentro. Por isso que a gente tem por isso que parte da pseudociência é muito alimentada, porque as pessoas querem buscar as respostas sem olhar para dentro. E o burnout, ele vem surgido, não vou dizer, obviamente, aí já não é acadêmico agora. Isso contribui muito também para as pessoas não olharem para o que deve ser feito e deixar esse carrinho ficar cada vez mais despedaçado. E depois, para você voltar com esse carrinho para rodar, é muito difícil. Né? Então, esses 4 pilares para longevidade, não é só longevidade para viver 100 anos. É até para viver bem agora também. Por mais que você não vai ver um efeito amanhã, tem um trabalho muito legal que saiu, que até deu polêmica, que eles pegaram e compararam o uso de um antidepressivo e um programa de intervenção de corrida, tá? Por 8 semanas em pacientes que cumpriam os critérios de depressão na escala de Hamilton. E você sabia que foi igualmente eficaz colocar essas pessoas para correrem ali em relação à redução dos scores de depressão? Obviamente, isso é um estudo controlado que não é aplicável no mundo real, até porque todo mundo correu bonitinho. Mas o que eu quero dizer? Cuidar desses pilares vai favorecer muito com que a gente reduza esse risco de burnout, entre outras coisas. Cuidar do intestino, né? Claro, a gente vai ter que conversar meia hora de intestino. Mas acho que deu para dar uma visão do que é saúde, pessoal. Porque a saúde não vai ser nem metade do que muitas vezes ela está sendo dita no Instagram e muitos outros locais. E é um prazer poder estar aqui falando de saúde real para você, Germano. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho aqui para você, tá bom? Olha,
Para mim, você contribuiu um montão. Eu quero saber para você, comandante, que está assistindo a gente, se contribuiu para você, tá? Já queria aproveitar aqui, antes da gente pegar aqui o comando, eu vou deixar o meu comando aqui e falar para você. Você, que é empresário, que está procurando equilíbrio, não só na sua vida pessoal, mas equilíbrio dentro da tua empresa, organização, acabar com o caos, para que as coisas fluam e você consiga atingir seus sonhos e seus resultados de maneira prática, de maneira sem fantasia, de maneira pé no chão, arrumando o que precisa ser arrumado. Eu vou deixar aqui o convite para você. Vai ter um link aqui. Você clica nesse link para você fazer sua inscrição para o programa EAG. O programa EAG é um programa, não são palestras soltas, é um programa com início, com meio, com fim, com metodologia. Não tem invenção da roda. E a gente tem lá mais de quase 9.000 clientes treinados e centenas, talvez milhares de cases documentados de pessoas que acabaram com o caos na empresa. Então, fica o convite aqui. A gente tem um ritual aqui para a gente terminar, que o nosso ritual é qual comando você deixa para quem está assistindo aqui a gente hoje, tá? E depois eu quero que você fale como as pessoas te acham. O meu comando, enquanto você está pensando no teu aí, o meu comando ele é muito simples, tá? É a rotina te liberta. É a rotina dentro de casa para a tua saúde, a rotina dentro da tua casa para a tua família, para a maneira como você lida com a sua esposa e com os seus filhos, a rotina dentro da tua empresa para a maneira como você lida com os seus negócios, tá? Então, a rotina ela vai funcionar tanto para a tua saúde quanto para os seus negócios. Esse é meu comando de hoje. Tá. O meu comando, Germano, é difícil pensar rápido assim, mas eu diria que é para que você aprenda a olhar para si mesmo, para você poder conseguir perceber os seus reais problemas e tomar muito cuidado para que você não, de alguma forma, mascare eles para buscar soluções para problemas que não são os problemas reais e raiz. Isso principalmente para a saúde, já que eu estou aqui para trazer tudo como médico. A partir do momento que você conseguiu ter a frieza de olhar para si, entender quais são os seus problemas, não é que você vai ter que criar uma energia do além para sair seguindo uma rotina absurdamente regrada assim. Mas é que você vai conseguir parar de perder tempo olhando para as coisas erradas e aos poucos você consegue implementar o seu próprio comando sobre a sua própria vida. Que eu acho que essa é a questão que pode ficar aqui como mensagem, tá? O seu próprio comando para a sua própria vida. Que legal. André, quem quiser te achar, como que Quem te quiser acha? me achar, vocês podem colocar meu nome e jogar pelo YouTube, vocês vão encontrar aí muitos conteúdos meus e que eu participei. Vocês podem me encontrar no Instagram, tá? Que é @dr.andrerizuti, que é meu nome e meu sobrenome. Rizuti é R-I... ZZUTI. ZZUTI. Vocês podem me encontrar, quem for um pouco mais acadêmico, que consegue buscar alguns artigos já publicados, tem os meus livros, tá? Só dar aquele famoso Google ali que tem bastante coisa ali que pra vocês me acha bastante encontrarem, coisa. tá bom? Que legal. Cara, eu queria aqui Perfeito. agradecer de Eu que coração. agradeço. Rabisquei um pouquinho aqui, mas te juro, enfim. eu ficaria aqui mais uns 30, mais 2 horas, porque é um assunto que me interessa. Eu gosto muito disso. Eu estudo bastante sobre isso, leio bastante sobre isso. E como eu disse, meu objetivo de longo prazo, né, é chegar nos 80 com a mente... O meu também, com a mente acredite nisso. de 25, Eu né? vejo a minha mente também como um bem mais precioso, que a gente tem que proteger a qualquer custo, digamos assim. Tá bom? Legal. Irmão, Brigadão. obrigado. Amigo. Satisfação. Satisfação, um abraço. Até mais. Obrigado, pessoal. Isso aí, comandante. Valeu.